5 segundinhos eu Beleza. solto. Valeu. Tá comportado aí, Daniel? Não pode mais falar nada, porque agora a gente tá ao vivo, cara. Olha aí. Aquelas, Imagina, aquelas coisas que você tava falando aí, não aquelas pode mais. verdades. Não posso Aquelas falar aquelas verdades que você tava falando, verdades. não pode mais. Aquelas Agora a coisas gente que tá eu ao vou vivo. delatar de você, eu não posso mais delatar, é isso? Exatamente, exatamente. Entendi, E aí, em entendi. compensação, isso também vai ser bom pra você, porque eu também não abro a caixa de Pandora aqui, né? Entendi, cara. Abrir a caixa de ferramenta aqui. Ih, Daniel, nem sei, cara. É um Eu ia falar que você equilíbrio ia ter que tenso sair do isso aqui, Brasil. né? É um Tendo, equilíbrio tendo, tenso, difícil, né? É. complicado. É Exatamente. aquela coisa das ogivas que você fala, se um tem muito ogiva, o outro tem muito ogiva também, é como se ninguém tivesse ogiva, não é isso? Não, Daniel, basta uma ogiva. Basta uma ogiva. Uma Entendi. ogiva. Ah, assim, tem um Ah, arsenal vasto, né? Vastíssimo. tem Mas uma prints, basta. imagens, fotos, Nossa, vídeos, né? vasto. Documentos. Lembra? Eu vou ter que chamar, sabe quem para me ajudar? Vou ter que chamar o Quem? Intercept. Sabe, lembra o Intercept? Intercept? Aquele negócio do Lembro. Vaza Jato? Fazer É porque de documento tanta pra informação, cacete. é isso? Você vai ter que chamar É uma uma equipe equipe. para Uma equipe. dissecar. Uma Entendi. equipe. Uma Tá equipe. bom. É bom que isso dá tempo de você pensar onde é que você vai viver, Daniel. Porque no Brasil Entendi. vai ficar área irrespirável para você. Entendi, Tang. Olha que, pô, você também não vai longe, hein, se eu abrir a minha caixa Não de vou, ferramentas. não vou, não. Então, estamos no ar? Estamos no ar, Estamos Tang? não. Estamos Gente, não. bem-vindos a todos, bem-vindos, bem-vindas a nessa noite de mais uma aula gratuita aqui do Petit Jornal, né, Tanguy? Estamos uma vez mais aqui para explorar os mais diferentes temas de economia e de política internacional, esse compromisso que a gente assumiu há algum tempo e vem mantendo aqui religiosamente, com uma periodicidade bastante grande, oferecer aulas gratuitas aqui nessa nossa parceria com o pessoal do Clipping CSD, que fornece toda a tecnologia, nos dá todo o suporte para que nós tenhamos esse nosso encontro. Tudo bem, Tanguy? Tá animado? Tudo bem, Daniel. Animadíssimo. Animadíssimo, como sempre. As aulas gratuitas, né, são um vigor, né, que a gente tem aqui, que a gente gostar de dar essas aulas. Só para contextualizar, estou vendo que tem gente aqui no chat do YouTube, né, falando, poxa, quanto tempo vai demorar a aula e tal. Então, eu acho que a gente nova, né, que talvez nunca tenha assistido uma aula nossa. E aí, Daniel, só para a gente lembrar que a gente é um podcast que foi criado no ano de 2016 com uma proposta muito específica, né, Daniel? Que era, na época, a gente conseguir falar algumas coisas que a gente pensava, que a gente discutia, fazer análise do momento, mas sempre com o objetivo de fazer isso em pílulas, né, de forma muito curta. Então, a gente estabeleceu como meta que os nossos episódios teriam 5 minutos, né, para cada coluna individual e que a gente teria uma vez por semana o bate-papo. E com o passar do tempo, a gente acabou sentindo uma necessidade, uma vontade até de fazer algo um pouco maior, né, um pouco mais estruturado. E no ano passado, aliás, Daniel, faz um ano, né, que a gente deu a primeira aula gratuita. Se eu não me engano, foi dia 10 de abril, 12 de É abril, isso, foi é por aí. isso. Foi, Tem um foi mais ano, ou menos por aí. aproximadamente Que um a gente ano. deu, que a gente deu a primeira aula gratuita e depois a gente começou a ter uma alternância entre aulas gratuitas e cursos. E esse ano agora a gente começou a fazer com uma periodicidade ainda mais intensa, né? Então, assim, são sempre, religiosamente, uma aula gratuita e 4 semanas de curso. Esses cursos não são gratuitos, apesar do valor ser realmente bastante subsidiado. Então, essa é a aula gratuita que a gente vai dar agora em abril. Se você está assistindo, pode ter certeza que em maio, daqui a 5 semanas, teremos outra aula gratuita. Né? Então, a gente vai ter, depois dessa aula, 4 aulas de um curso e depois mais uma aula gratuita daqui a 5 semanas. Agora, Tanguy, apesar dessa nossa descontração inicial, né, que aliás é uma marca do Petit Jornal, sempre tentar oferecer um conteúdo de qualidade, com profundidade, mas também com leveza, né, com um certo tom de humor. O tema de hoje é um tema bastante sensível, né, um tema bastante duro, ainda mais no dia de hoje, onde o Brasil ultrapassou a barreira dos 4 mil mortos em 24 horas pela pandemia da Covid-19. A gente vai explorar um pouco da economia política da vacinação, focado especificamente no caso brasileiro. Quer dizer, qual é o papel da política externa, qual é o papel da gestão econômica na aquisição de vacinas, no posicionamento do Brasil no enfrentamento da pandemia. Então, esse é o nosso desafio hoje, é mostrar realmente, por aspectos econômicos e políticos, a gente não vai abordar aqui aspectos sanitários, a não ser dados que vão ser apresentados. Nem eu, nem Tanguy temos formação na área médica, então não temos nem condições de fazer maiores considerações sanitárias, mas a gente vai analisar a questão
política e a questão econômica, ou seja, como é que a política externa brasileira tem impactado a aquisição de vacinas, como é que a política econômica brasileira tem impactado a aquisição de vacinas, como é que a visão do governo tem impactado a aquisição de vacinas, e claro, que com o retardo nessa aquisição a gente acaba tendo um aprofundamento e um alongamento da pandemia, com todas as consequências que isso traz. É isso aí, Daniel. Então, assim, uma parte do que a gente quer fazer hoje é, de fato, a gente olhar para a tradição da política externa do Brasil, né? Como é que o Brasil se posiciona historicamente. Eu acho que vale até fazer uma discussão aqui sobre o que é a política externa, para que serve a política externa, e depois a gente tentar olhar para a política externa brasileira atual, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir, de uma certa maneira, também se relacionar com a forma pela qual o Brasil vem nessa busca pela compra de vacinas, né? Assim, o que é o desafio de compra de vacinas e tal. Então, o grande desafio hoje vai ser, de fato, fazer um diagnóstico sobre o atual momento da inserção brasileira no mundo, né? E aí, naturalmente, eu vou puxar para a parte mais política, o Daniel vai falar sobre a parte econômica. E aí, Daniel, assim, aquelas acusações que sempre vêm, né? Porra, do Petit Jornal está por trás das grandes mudanças globais que estão aí para vender curso. Essa aula é gratuita, tá? Então, assim, o fato de o Ernesto Araújo ter caído na semana passada não é de responsabilidade nossa. Você não está envolvido, Tanguy. Não sei se você não está envolvido. Você está Eu não envolvido estou na envolvido. queda do Ernestão? Você Não sempre estou gostou do envolvido. Ernesto, Não cara. estou. Sempre gostou dele. Daniel, o novo chanceler hoje fez um discurso dizendo que uma das prioridades dele é o meio ambiente. Rapaz. O mundo mudou, Daniel. Ele falou de meio Rapaz. ambiente hoje. Falou de meio ambiente, inacreditável. Eu li de novo o discurso, falei, não, peraí, alguma coisa errada. Deixa eu ler de novo. Aí fui lá e li de novo. Meio ambiente. Tava lá. Então, assim, a ideia é realmente fazer um diagnóstico, não do chanceler Ernesto Araújo ou do atual chanceler, né, o França, mas de fato, a gente olhar para o momento da política externa do Brasil. Para isso, Daniel, a gente fez aqui no primeiro slide um primeiro esboço sobre o que é política externa. Tá? Então, assim, isso às vezes era dúvida, o que significa política externa? E política externa é uma política pública. Ou seja, como qualquer outra política pública, é algo que é definido pelo governo, tá? Então é uma política governamental. A pessoa fala assim, o fulano faz política externa de uma empresa. É modo de dizer. Política externa é algo que é feito por um Estado e que tem por objetivo atender ao público, atender à população. Então, dessa maneira, o que a política externa tem por objetivo fazer é atender ao interesse nacional. E aqui a gente tem um negócio que é muito subjetivo, né, Dani? A gente vai ver que isso ao longo da aula de hoje vai render bastante, mas o que é o interesse nacional? A política externa atende ao interesse nacional. Que interesse nacional é isso? Só para dar um exemplo, Daniel, lá na época do Barão do Rio Branco, por exemplo, né, que é o patrono da diplomacia brasileira, foi chanceler entre 1902 e 1912, considerava-se que o interesse nacional brasileiro era definição de fronteiras, que não tem muito a ver, se o cara mora no Rio de Janeiro, o cara mora em São Paulo, para ele fronteira é um negócio meio distante, né? Não faz muita diferença. E venda de café. E aí você pensa, o cara é um advogado, sei lá, mas para ele venda de café não é... Então, o ponto é, o interesse nacional nem sempre é algo óbvio, né? É algo que é do momento, é algo que depende do grupo que está no poder. Então, naturalmente, o Barão do Rio Branco ele foi chanceler brasileiro durante a política do café com leite. Óbvio que a exportação de café era importante. Se a gente tivesse um grupo de industriais, você pode ter certeza que provavelmente o objetivo seria, sei lá, trazer tecnologia, seria industrializar o Brasil, seria fazer algum tipo de parceria de outra área, mas o interesse nacional, portanto, ele se define a partir do grupo que está no poder e do contexto daquele momento. É interessante que você estava falando do interesse nacional. Uma coisa que perpassa a política externa ao longo do tempo é que o interesse nacional, em algum grau, envolve interesse econômico, envolve interesse de buscar mercados para os produtos brasileiros. O que me leva a ter um pouco de dificuldade de entender uma política externa que eventualmente agrida clientes do Brasil, né? Porque se o interesse nacional é achar mercados, obter mercados, diversificar mercados para os produtos brasileiros, esse relacionamento tem que ser bastante azeitado para que o interesse econômico nacional, nesse caso, um pedaço do interesse nacional de forma mais ampla, obtenha sucesso, né, em acessar mercados para produtos brasileiros. E uma outra característica também, né, Tanguy, historicamente, a política externa no Brasil ela tem um foco muito grande de atrair investimento para o país.
O Brasil é um país que tem uma poupança doméstica muito pequena, ou seja, um país que tem uma capacidade de investimento muito pequena. Essa é uma característica estrutural da economia brasileira que perpassa as diferentes décadas. Tanto isso é verdade que os governos mais bem-sucedidos do ponto de vista econômico sempre tiveram uma política externa voltada para a atração e a captação de investimentos estrangeiros para o Brasil, e que isso sempre foi uma alavanca de crescimento, de geração de emprego e de renda, e, por tabela, também de popularidade para o governo que estivesse no poder. Pois é, e aí, Daniel, você tocou um ponto importante, né? Que você falou sobre popularidade. E aí, dá mais um toque aí, porque o que a gente vai perceber nessa ideia de definição do interesse nacional, seja atrair investimento, seja fazer comércio, seja o que quer que seja, qualquer que seja aquilo que seja definido como interesse nacional, os diplomatas sempre são colocados como o grupo que é capaz de bem interpretar o que é o interesse nacional e a aplicação do interesse nacional. Então, assim, os diplomatas eles são especialistas em política externa. Isso acaba trazendo como impacto uma desconexão entre os diplomatas e a sociedade. Então, é comum que a gente olhe para os diplomatas e enxergue pessoas distantes do mundo real. Às vezes é o cara que está lá negociando café, é o cara que está falando sobre negociações multilaterais e tal, e que não está atendendo exatamente ao camarada que está trabalhando no cotidiano, exatamente porque os diplomatas eles são, de fato, a elite intelectual e financeira do país. Tradicionalmente era muito difícil você imaginar um diplomata que não tivesse um berço de ouro. Era difícil você imaginar um diplomata que não tivesse estudado as melhores universidades, não apenas do Brasil, né? Então, isso acabava fazendo com que a própria ideia do que é o interesse nacional ela fosse uma ideia tradicionalmente bastante elitista também, né? Muitas vezes não atendia diretamente aos anseios da população. Então, isso vai ser importante, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre diferentes momentos da política externa, isso vai acabar fazendo diferença. Agora, há uma mudança gradual e recente, não há uma mudança total, então você continua tendo ainda uma elitização da carreira diplomática, mas há já uma mudança gradual no sentido de que o concurso de admissão à carreira diplomática, né, tanto eu quanto o Daniel, aliás, a gente está no clipe em CACD, que é exatamente um ambiente que muita gente usa exatamente para buscar essa aprovação, se tornou um pouco mais democrático, é bem verdade. Mas, historicamente, o traço histórico da política externa, me arrisco a dizer, não somente do Brasil, não é de ser uma política pública exatamente acessível ou popular, a despeito das mudanças que a gente percebeu ao longo dos últimos 15 anos. E é exatamente essa elite que vai promover o posicionamento estratégico do país no mundo, né? Aliás, essa imagem, Daniel, eu gosto muito, porque é uma imagem que mostra um diplomata, né? Esse camarada da esquerda é um diplomata. E dá uma olhada nos instrumentos que estão ali, né? Você tem um globo simbolizando o conhecimento universal, você tem um instrumento musical que mostra, portanto, né, o conhecimento das artes, você tem uma série de instrumentos ali que mostra exatamente essa construção do diplomata como um erudito, o diplomata como uma pessoa que está acima da média, né? E aí a gente vai ter que olhar para a construção da política externa do Brasil, como é que se construía a política externa brasileira. O Brasil, Daniel, ele tomou uma decisão histórica, que é a decisão de não ser uma potência militar. Só para deixar claro, outros países em posições similares às brasileiras optaram por serem potências militares. Tá? A Índia, por exemplo, é uma potência ascendente. Falou assim, cara, eu tenho que ser potência militar. Por quê? Porque tem o Paquistão, porque tem a China, porque tem a União Soviética, porque tem um monte de Muitas vezes é uma questão aqui. de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência. Eu preciso ser uma potência militar. O Brasil ele faz uma conta de... A China, por exemplo, a China é potência militar. Né? O Brasil vai fazer uma conta diferente. A conta que o Brasil vai fazer é porra, potência militar dá um trabalho danado. Você imagina, Daniel, você tem que lidar com 9 países sul-americanos que têm fronteira com o Brasil e mais a Guiana Francesa. São 10 países com fronteira com o Brasil. Você imagina isso, Daniel? Porra, olha o trabalho que vai dar. Aí você tem que pegar soldado, aí tem que mandar para toda a fronteira. Qual o tamanho da fronteira brasileira? Você deve saber, Daniel. Você estudou esse tipo de coisa. Qual o tamanho da fronteira terrestre brasileira? São milhares de quilômetros. É um negócio inacreditável. E quando eu digo que são milhares de quilômetros, gente, só para deixar claro, quando a Índia fala que vai monitorar a fronteira, é importante lembrar que a Índia tem população perto da fronteira, o Brasil não tem. A fronteira brasileira que tem mais gente é o sul. Agora, qual é a população da fronteira do brasileiro na fronteira com a Bolívia? Na fronteira com a Colômbia? Na fronteira com a Venezuela?
Olha a dificuldade que é. Né? Então, o Brasil ele opta por não fazê-lo. E uma coisa interessante é que os nossos vizinhos, principalmente os do norte, também não têm uma população concentrada próxima à fronteira com o Brasil, quer dizer, não tem nem essa ameaça também, ou seja, não é um elemento de tensão. E todas as vezes que o Brasil fez investimentos militares um pouco maiores, um pouco fora do seu padrão histórico, sempre gerou tensão, né? Sempre gerou tensão. Puxa, a Argentina começa a achar aquilo esquisito, ou então pode gerar algum tipo de tensão com algum outro vizinho. Não é do nosso DNA investir pesadamente em forças armadas ou ter uma posição ostensiva do ponto de vista militar em relação aos nossos vizinhos. Não há essa tradição, exceção feita, claro, a Guerra da Tríplice Aliança, não há essa tradição bélica, digamos assim. Não é que nem a China e a Índia que estão ali trocando rusgas na sua fronteira, ou uma Índia que odeia o Paquistão que odeia a Índia, ou Israel que tem vizinhos que o odeiam e querem tacá-lo no mar. As Forças Armadas naturalmente não são uma prioridade da política externa brasileira. E se a gente for pensar na própria formação do Estado brasileiro, Daniel, o Brasil se tornou independente em 1822. Se tornar uma potência militar aqui na América do Sul em 1822 tinha um problema, né? Porque, assim, tinha um tal de Estados Unidos que estava falando assim, gente, doutrina Monroe, América para os americanos, 1823. Ou seja, o Brasil fica independente em 1822, e em 1823 os Estados Unidos falam assim, gente, aqui é tudo meu, hein? Não quero papo, pode deixar que eu protejo vocês. Você imagina o Brasil ascendendo com uma potência militar em 1823? Tenta imaginar assim, o cenário. Então o Brasil fala assim, gente, eu tô de boa. Não vou, potência militar, dá muito trabalho, dá muito problema. Me deixa na minha tradição diplomática. Tá? Então, competição com os Estados Unidos ia ser um problema, o atrito com outros países ia ser um problema. Outros países optam por esse caminho, como você falou de Israel, falou da Índia, falou da China. Tem vários outros países, o Egito, por exemplo. O Egito tem forças armadas importantíssimas, né? Turquia também. Turquia. Pois é, são todos países que olham para si e falam, cara, porra, eu tenho que me armar aqui porque eu tenho muito inimigo perto. O Brasil ele quer fazer amizade com todo mundo. Então, a opção do Brasil é a opção pela diplomacia. O Brasil ele tem uma tradição de opção pela diplomacia. Essa opção pela diplomacia ela ajuda o Brasil, por exemplo, na delimitação de fronteiras, que foi exatamente o desafio um século atrás. O Brasil tinha problema fronteiriço com vários países aqui da região, e o que a gente percebeu é, cara, se eu quiser fazer guerra com esses caras, você imagina, se os 10 se juntam contra mim, eu ia voltar para o Tratado de Tordesilhas, Daniel. Ia voltar a ser aquela faixinha litorânea. Não vai dar, não tem como, eu nem quero fazer isso. Com a diplomacia eu consigo negociar com um, negocio com outro, trago os Estados Unidos para perto de mim, os Estados Unidos não ficam contra mim. Se os Estados Unidos ficarem do meu lado, ficarem neutros, pô, já me facilita e tal. Então, eu construo um entorno regional mais estável. Aliás, esse é um ponto importante, Daniel. A gente fala muito assim, a América do Sul é uma das regiões mais estáveis do planeta. Parece que foi Deus que fez, né? E não foi. O fato da América do Sul ser uma região muito estável deve-se ao Brasil. Ora, o Brasil, que é o maior país da região, que tem fronteira com quase todo mundo, está dizendo que quer negociar. Porra, maravilha, região estável. É uma região com pouco armamento, é uma região com pouco investimento militar, porque não precisa. É uma região estável. Isso permite, portanto, ao Brasil ter uma projeção internacional que se dá a partir do ponto de vista cultural. Não por acaso o Brasil é conhecido internacionalmente por conta da sua cultura. O Brasil é uma potência cultural. Por causa do esporte, por causa da diplomacia. Então, isso acaba sendo uma escolha histórica que, de fato, o Brasil faz. Não é por acaso. Tá? O Brasil faz isso de forma deliberada. Isso permite, portanto, ao Brasil ter uma participação internacional que quebra algumas resistências. Então, assim, se o Brasil fosse uma potência militar, ia estar cheio de outros estados que falassem, não aceito que o Brasil tem influência maior aqui, ali e tal. Sendo uma potência diplomática, eu quebro resistências, né? Daniel, você sabe quem é essa senhora que está em pé aí? Por favor, você vai nos contar, tenho certeza. Eu vou contar, você adivinhou, Daniel. Berta Lutz. Berta Lutz, Daniel, foi uma diplomata brasileira, representante brasileira na negociação, na origem da ONU, na criação da ONU. E ela tem uma influência logo lá na origem, na Carta da ONU, por exemplo, fala-se lá, direitos iguais entre homens e mulheres, está na Carta da ONU. Quem bateu na mesa e disse que tinha que entrar era ela. Então, repara que a participação internacional do Brasil não é de hoje. O Brasil ele aposta muito no multilateralismo, tem uma participação grande no multilateralismo como uma opção de Estado, faz parte do interesse nacional brasileiro, essa inserção internacional. E o Brasil sempre faz uma opção muito importante, isso tudo vai fazer sentido depois, tá? Eu prometo. Pelo multilateralismo. O que é multilateralismo, Daniel?
Multilateralismo é um processo de tomada de decisão em que todos opinam. Então, é uma decisão que eu vou tomar internacionalmente em que todo mundo opina. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que todo mundo opina, eu diminuo as desigualdades de poder. Então, assim, eu tenho os Estados Unidos que são muito poderosos. E eu tenho o Haiti, coitado, que não tem poder nenhum. Nada, ele não tem capacidade de apitar nada. Se eu tomo uma decisão do ponto de vista multilateral, eu dou uma achatada. É óbvio que os Estados Unidos continuam sendo muito poderosos. E é óbvio que o Haiti tem menos poder. Claro que é. Só que eu dou uma diminuída. Os Estados Unidos não mandam mais sozinhos absolutamente tudo que eles querem fazer, porque eu passo a ter regras, eu tenho uma forma de tomar a decisão. E o Haiti, coitado, que daria opinião, não, pelo menos vai ser ouvido. Não vai mudar muita coisa, mas vai ser ouvido. Qual é a graça para o Brasil? Como o Brasil é uma potência média, a gente está aqui no meio. Isso permite ao Brasil, portanto, dialogar com todo mundo. Esse foco na diplomacia dá esse poder ao Brasil. A gente consegue dialogar com todo mundo. Então, a diplomacia ela acaba sendo um espaço de conforto do Brasil. O Brasil está absolutamente em casa, porque ele consegue dialogar com os Estados Unidos, ele fala com a França, ele fala com a Alemanha, ele fala com Gana, ele fala com Haiti, ele fala com o Paraguai, ele fala com a China, com o Japão. Ele está ali em contato com todos os estratos da sociedade internacional. Não, por acaso, é membro fundador da Liga das Nações, em 1919, quando é criada. A ponto, Daniel, de 1926, o Brasil se sente tão à vontade que em 1926 o Brasil veta a entrada da Alemanha na Liga das Nações. O Brasil veta... Não é um sonho, tá? Você está me ouvindo? O Brasil veta a entrada da Alemanha na Liga das Nações. Aí a vingança veio em 2014 no Mineirão, né? Meteram 7-1 na gente, talvez por causa disso. Estavam entalados com isso. O Brasil vai ser mesmo fundador, desculpa repetir aí, da ONU, tá? Da Liga de novo ali, perdão, da ONU. Tá? O Brasil mesmo fundador da ONU. É um espaço de participação muito importante. E o Brasil acaba se vendendo sempre como representante de grupos de países. Então, assim, eu sou um representante da América Latina. E raramente alguém da América Latina fala assim, não, Brasil, você não me representa. Ah, deixa o Brasil representar, é bom, o Brasil é um país grande. Eu sou um representante do mundo periférico. Os periféricos adoram. Vai juntar lá com a Índia, vai juntar com o Egito, vai juntar com Iugoslávia, e a gente vai conseguir ter nosso peso. Então, essa opção pela diplomacia, ela acaba fazendo com que o Brasil tenha um vigor internacional que certamente não teria se eventualmente optasse pela via militar. Então, a nossa tradição é a tradição do diálogo, é isso, Tanguy? Não comprar briga com ninguém, é uma tradição de manter canais abertos, é uma tradição de falar com inimigos. Os inimigos não falam entre si, mas os dois falam com o Brasil, né? A crise dos mísseis de Cuba, Daniel. A crise dos mísseis de Cuba estava querendo se matar lá, Estados Unidos, Cuba, União Soviética. Quem é que estava lá fazendo meio de campo? Estava o Jango. O Jango lá fala com os Estados Unidos, fala com a União Soviética, fala com Cuba, fala com todo mundo. Tanguy, eu lembro quando eu fui a Israel, você passa lá numa daquelas barricadas dos israelenses, mostra o passaporte brasileiro. Isso há 10 anos atrás. Isso há 10 anos atrás. Você pode dizer que eu certamente não passo. E aí o cara olha para o passaporte brasileiro e dá um sorriso. Aí você mostra o seu passaporte para um palestino, ele dá um sorriso também. É um negócio que eu achei impressionante aquilo. Tipo, olha o brasileiro aqui, gente. E os dois lados, pelo menos naquela altura, isso foi há mais de 10 anos, sentiam-se absolutamente à vontade diante de um brasileiro e vem ali uma relação de amizade, estabelece-se ali uma relação de amizade quase que instantaneamente, mesmo com lados que estão em confronto, mesmo com lados que estão em conflito. Agora, Tanguy, é interessante que a diplomacia ela tem um papel importante para o desenvolvimento econômico, ainda mais o desenvolvimento econômico do Brasil, né? É claro que a inserção diplomática é uma forma de romper o isolamento econômico, ainda mais um país como o Brasil, que ainda é um país que faz pouco comércio. O Brasil é um país que, dentro da globalização, é pouco representativo no comércio internacional, exporta pouco, importa pouco. O Brasil representa algo em torno de 1,2% das exportações mundiais, ou seja, nós ocupamos a 27ª posição. 26 países têm maior representatividade no comércio internacional do que o Brasil. Lembrando que o Brasil, até bem pouco tempo atrás, estava entre as 10 maiores economias do mundo, mas está muito mais para trás quando a questão é comércio. E nós temos aí 0,9% das importações mundiais, né? 28º lugar em 2018. Então, a gente está falando, na prática, de um Brasil
que ainda tem essa característica de exportar pouco e importar pouco. E a diplomacia tem um papel fundamental em abrir mercados para os produtos brasileiros, ou seja, de ampliar o espaço para que os produtos brasileiros possam ser vendidos, seja o café durante a Primeira República, sejam tecidos durante a Era Vargas, sejam armas durante o regime militar, blindados que o Brasil chegou a exportar. Não importa. O que importa é que a diplomacia brasileira sempre teve esse norte, essa preocupação de abrir espaço e canais para os produtos brasileiros. Isso faz com que o Brasil seja, tradicionalmente, um bom amigo de lados até opostos, né? O Brasil consegue fazer comércio com os dois lados, o Brasil nunca quis, de forma nenhuma, estremecer diálogo com ninguém, o Brasil consegue, de um lado, ter relações comerciais com Angola e com Portugal durante um período tenso de descolonização, consegue ter relações comerciais com os palestinos, com os árabes e com os israelenses, dentro de um momento de absoluta tensão, e com os Estados Unidos. O Brasil consegue ser próximo de Cuba e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. O Brasil sempre teve essa tradição de tentar se manter ali longe de disputas, longe de bolas divididas, bolas que muitas vezes não são para o Brasil resolver. O Brasil encara de maneira muito pragmática: eu não vou resolver isso, eu vou buscar o interesse do Brasil, e o interesse do Brasil é estar bem com todo mundo, ou com a maior parte de países possível. O Brasil, ao longo dos últimos tempos, tem se tornado um país difícil para atrair investimentos, tem tido dificuldade para atrair investimento estrangeiro. Isso se reflete na questão diplomática, que a gente vai explorar, ou melhor, o contrário, né? A diplomacia reflete a nossa dificuldade de atrair investimentos ao longo dos últimos anos. O Brasil tem sido cada vez mais como um país imprevisível, um país hostil e um país incerto. E claro que isso vai ter reflexos na questão da vacina. O Brasil perdeu o grau de investimento em 2015, que é aquele selo de bom pagador, aquele selo de país sério, principalmente por conta de uma deterioração fiscal. O governo brasileiro está aumentando muito o seu endividamento. O endividamento em proporção do PIB no Brasil já ultrapassou a barreira dos 90%. É mais do que o dobro da média dos emergentes. É, sem dúvida alguma, um elemento muito perigoso, um indicativo de deterioração econômica bastante sério. O Brasil é um país... Aliás, Daniel, durante muito tempo a gente falava exatamente que o Brasil ele era um caso que tinha um endividamento meio sob controle, né? Eu lembro que até pouco tempo atrás a gente falava, estava na casa dos 70% e tal. Esse era um comentário que a gente fazia, ou estou enganado? Ficava na casa dos 65%, 70%, e era considerado algo que, olha, para a realidade brasileira, sob controle. Tá ok. A gente via a França com mais 100%, Itália com 110%, Japão com 200%, né? Um negócio inacreditável. O Brasil ele estava numa situação confortável, não era isso? O Brasil, em 2014, tinha um endividamento de 53% do PIB, quer dizer, era um endividamento bastante confortável em proporção do PIB. A situação realmente começou a se deteriorar muito a partir de 2014. 2014, nesse sentido, é um marco. 2015 é o ano que a gente perde o grau de investimento, aí a coisa começa a degringolar, e de lá para cá, o endividamento do setor público não parou de aumentar. Em alguns momentos aumentou num ritmo mais lento, mas sempre aumentando o endividamento em proporção do PIB de lá para cá. O Brasil tem uma produtividade estagnada há 40 anos. Há 40 anos a produtividade da mão de obra brasileira está estagnada. Isso é reflexo, sem dúvida alguma, de um Brasil que é pouco integrado nas cadeias globais de valor, um Brasil que tem exportações muito concentradas em poucos produtos e poucos mercados, e um Brasil que, ao longo dos últimos anos, vem perdendo a sua liderança regional, a sua capacidade de liderar regionalmente. Recentemente, me chamou muito a atenção que a gente teve aí a reunião do Mercosul, a mais recente reunião do Mercosul, e quando o chanceler argentino foi fazer referência ao presidente brasileiro, ele não estava mais na reunião. Quer dizer, eu achei aquilo, no mínimo, deselegante, né? Quer dizer, você abandona a reunião do núcleo da sua tradicional política externa, aquele grupo de países com os quais você tem maior proximidade, mais especificamente a Argentina, que sempre foi um importantíssimo parceiro comercial do Brasil, especificamente no segmento industrial, e você tem ali o chanceler. Poxa, eu queria cumprimentar o presidente não está aqui. Bom, deixa aí o meu abraço para o presidente, apesar dele não estar mais na nossa reunião, não querer ouvir o que os argentinos têm a dizer, fica aqui o meu abraço e a minha satisfação. Quer dizer, o Brasil vem passando por um processo
de deterioração da situação econômica ao longo dos últimos anos. E a diplomacia, sem dúvida alguma, tem tudo a ver com isso. Quer dizer, um Brasil que tem tido dificuldade de se inserir internacionalmente, um Brasil que tem dificuldade de estabelecer acordos comerciais, um Brasil que tem tido dificuldade de firmar parcerias, a dificuldade de atrair investimentos, dificuldade de se integrar. Ao longo dos últimos 40 anos, pouco mais de 40 anos, quem cresce é quem faz comércio, Tanguy, quem cresce é quem se integra. E o Brasil não tem se integrado, né, de uma forma geral. E isso é, sem dúvida nenhuma, um problema. E aí, Daniel, só para ilustrar um ponto que você colocou aí, né, de exportações concentradas em alguns poucos países, só para a gente colocar em dados, a China hoje é responsável por cerca de 1/4 de todo o comércio brasileiro. É como se você colocasse todos os ovos na mesma cesta. Então, assim, só um país é responsável por 25% das importações e exportações brasileiras, o que é inacreditável. E esse país para o qual a gente vende muito, que é a China, que é o principal parceiro comercial, que é de onde vem o nosso superávit, 80% do que a gente vende para eles são apenas 3 produtos: soja, minério de ferro e petróleo. Aí tenta imaginar, quando tem uma crise como aquela do petróleo, que o petróleo vai lá no chão, o preço dele, que foi uma das tônicas do ano passado, a perda de capacidade de atração de moeda estrangeira do Brasil é um negócio inacreditável, né? Então, assim, ainda bem que a China continua crescendo a taxas altas, porque no momento que a China der uma diminuída na sua taxa de crescimento, né, relacionado ao resto do mundo, a tendência é que o Brasil perca um mercado importante, né? O resto você tem Estados Unidos e Argentina, que são comércios mais ou menos estagnados. A Argentina em crise há muito tempo, mas com os Estados Unidos não tem crescido muito mais o comércio. Então, é de fato um risco que a gente tem. E a moeda brasileira acaba sendo, ao longo dos últimos tempos, uma das que mais se desvalorizou globalmente por conta justamente dessa dificuldade de atrair dólares. Na medida em que você não tem dólares entrando no Brasil, o preço da moeda americana fica pressionado e você acaba tendo um dólar mais caro, entre outros fatores, por conta disso. E agora eu queria explorar especificamente um aspecto que é o desgaste da imagem brasileira junto à comunidade econômica internacional. O Bolsonaro começou com o pé esquerdo em termos internacionais, com a comunidade econômica, que foi a participação dele no Fórum de Davos em janeiro de 2019. Eu não sei se você lembra, Tanguy, ele começou com um discurso que durou 8 minutos. Ele poderia falar 30, 35. Foi por aí. Pois é. Você está ali diante das principais lideranças econômicas do mundo, você está ali diante de uma janela de oportunidade única, aquelas pessoas estão ali paradas para te ouvir, você é presidente de uma das maiores nações do mundo e você diz banalidades. E você não usa o seu tempo todo. Eu não sei, se eu fosse o presidente e eu estivesse no Fórum de Davos e me dessem 35 minutos, eu ia falar 1 hora. Porque eu ia ficar ali até convencer aquelas pessoas a investirem no Brasil, a colocarem seu dinheiro no Brasil, a abrirem negócios no Brasil, a contratarem pessoas no Brasil, a trazerem seus dólares para o Brasil. Eu não falaria apenas 6 minutos se me dessem 35. Eu falaria 1 hora, eu sairia de lá arrancado. E num momento muito propício, né, Daniel? Havia uma expectativa grande com relação à política troca de governo, Paulo Guedes e tal. Paulo Guedes. Havia ali realmente toda uma expectativa que se tornou realmente frustrante. E ali, definitivamente, a gente começou com o pé esquerdo. Era 2019, era outro planeta, a pandemia começaria apenas mais de 1 ano depois, mas a gente poderia ter ali dado um kick-off, dado um pontapé inicial muito, muito inteligente nessa atração de capacidade de investimento, de atrair investimentos para o Brasil. E é interessante que ali começou a dar sinais de que nós teríamos uma política externa cada vez mais pautada pelo isolamento. É quase que, olha, eu não faço questão de estar aqui. O Brasil é grande. Vocês não querem investir no Brasil? Vocês vão bater lá no Brasil. Né? Eu não faço questão de ficar convencendo vocês. Quando não é assim, o Brasil, embora seja um país grande, existe um mundo de oportunidades literalmente fora do Brasil. Né? E claro que se o Brasil não faz questão do meu investimento, se o Brasil não me convida para investir, eu não vou investir. E para piorar, né, num passado mais recente, aliás, num presente, a gente tem isso aqui, esse gráfico que foi publicado essa semana, em 1º de abril, né, pelo Financial Times, Tanguy. Pelo Financial Times, que é lido por praticamente todas as cabeças pensantes da economia mundial.
E o Financial Times publicou esse gráfico no dia 1º de abril. E esse gráfico traz aqui o número de mortes por 100 mil habitantes por Covid-19 ao longo dos últimos meses. E você olha para esse gráfico e observa que o Brasil atingiu, na semana passada, 1,4 mortes ou morte por 100 mil habitantes, completamente descolado do resto do mundo e numa ascensão impressionante. Aí você pensa, você é investidor que lê o Financial Times, você ali que está em Manhattan ou então na City Londrina, eu vou colocar o meu dinheiro no Brasil, olha para isso. Olha para isso, esses caras vão levar muito tempo para se recuperar com essa taxa de morte. Vai ter isolamento, lockdown, vai morrer gente, a economia vai demorar para se recuperar. Eu vou levar meu dinheiro para o Brasil? Você está louco que eu vou levar meu dinheiro para o Brasil? Com essa coisa absolutamente fora de controle. Né, Daniel? Na melhor das hipóteses, eu vou deixar o dinheiro parado aqui para quando for começar um processo de recuperação que vai ser agressivo, eu boto. Mas agora, não vou colocar de jeito nenhum. Ah, mas pandemia não tem recuperação em lugar nenhum. Como não tem recuperação em lugar nenhum? A Índia já vacinou uma quantidade inacreditável de pessoas. A China tá em recuperação desde o ano passado. A economia americana está com risco de superaquecimento. Ah, eu vou colocar o meu dinheiro no Brasil? Você está louco que você vai colocar o seu dinheiro no Brasil? Se você, de repente, se eu fosse um analista de investimentos e propusesse para o meu chefe, eu acho que ele me demite. Quando ele abrir o Financial Times e olhar um gráfico como esse, do número de mortes no Brasil. E não é só isso, Tanguy. Quer dizer, você abre... E eu peguei o Financial Times em particular como exemplo, porque o Financial Times é um jornal conservador, é um jornal que é lido pelas principais cabeças pensantes do mundo. Ao contrário da The Economist, que tem um verniz mais progressista, o Financial Times não é conservador. O Financial Times é conservador. A The Economist e o Financial Times são realmente as principais referências em termos jornalísticos, em termos de publicações internacionais na área de economia, mas o Financial Times é conservador. E o Financial Times publicou sobre o Brasil na última semana essas notícias aqui. Quer dizer, Bolsonaro dá uma sacudida no seu gabinete, ou seja, no seu ministério, pressionado pelos montes de mortos do coronavírus. Isso na última semana, gente, 29 de março, 30 de março. Bolsonaro tenta buscar ali apoio diante da crise do coronavírus que está piorando. Outro, o coronavírus nightmare, quer dizer, o pesadelo do coronavírus. Bolsonaro está mais isolado do que nunca. 3 de abril, 5 de abril, o presente dos generais para o Brasil. E nesse artigo em particular, ele fala basicamente o seguinte: os generais brasileiros resolveram respeitar a democracia com o Bolsonaro com viés golpista. Está escrito nesse artigo de 5 de abril de 2021. Quer dizer, aí você pensa, peraí, então, pera um pouquinho. Você quer que eu bote o meu dinheiro no Brasil com esse gráfico de mortes de Covid-19 e essas manchetes sendo publicadas no Financial Times? Porque para chegar no Financial Times a coisa é muito grave. E, de novo, gente, o Financial Times não é comunista, o Financial Times não é mantido pelo George Soros, o Financial Times é uma publicação conservadora. E essas são as manchetes do Financial Times ao longo dos últimos 7 dias sobre o Brasil. Quer dizer, quem é que vai colocar dinheiro num país como esse? E o Brasil é um país que cronicamente depende de investimento estrangeiro, para que isso possa ser a sua alavanca em termos de crescimento. Outro elemento que me parece muito interessante, eu peguei uma outra fonte que é um índice que eu acho muito interessante, que é o Bloomberg Covid Resilience Ranking, ou seja, é um gráfico dos países em termos de resiliência no enfrentamento da Covid. Eu peguei os primeiros colocados do ranking e os últimos colocados do ranking. Nos primeiros lugares estão Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Taiwan, Israel. E aí você tem vários indicadores que eles utilizam: o número de mortos por 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade, mortos por milhão de habitantes, a testagem, né, a questão de quantos testes estão dando positivo, vacinas que já foram aplicadas em percentual da população e assim por diante. E aí você tem ali Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Taiwan. Eu abri lá o meu terminal da Bloomberg, vou botar dinheiro aonde? Quais são os países que vão se recuperar primeiro? Pega um desses Nova Zelândia,
Singapura, Austrália, Taiwan, Israel, Coreia do Sul, China, Japão, Tailândia e Noruega. Beleza, já decidi para onde vai o meu investimento, para onde estão as melhores oportunidades de negócio. E quem está no final da fila? Bom, só tem 153 países no ranking, o Brasil está na posição número 51. O Brasil está na frente do México, do López Obrador, que é outro cara que está completamente fora de controle no seu negacionismo. O López Obrador recentemente disse que botaria máscara no dia que acabasse a corrupção no México, o que mostra que o negacionismo pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de cima, pode ser de baixo. Ele disse que não vai tomar vacina, né? Ele disse que não vai tomar vacina. Pois é, o López Obrador, que é um presidente de esquerda. Gente, as pessoas enlouqueceram. Quer dizer, eu não vou tomar vacina, eu vou botar máscara no dia que acabar a corrupção no México, o que foi claramente encarado como um deboche da posição dele e tal. E aí o Brasil está honrosamente na posição número 51 de um ranking de 53 países. 53 países. Quer dizer, e o Brasil está lá com 42,3, e a tendência é que o Brasil caia no ranking por conta da taxa de mortalidade que está aumentando e que está muito acima dos outros países. Então, muito provavelmente, o Brasil deve cair um pouquinho nesse ranking para a posição 52 ou, eventualmente, para a posição 53 ao longo das próximas semanas. E aí a gente pode ficar em último lugar nesses países aqui monitorados pelo Bloomberg, que são as principais economias do mundo, as 53 principais economias do mundo. Vamos tentar entender como é que a gente chegou nisso, Daniel? Vamos, assim, a gente bagunçou tudo aqui, né? E aí, beleza, chegamos nesse cenário aí da imagem, uma imagem muito deteriorada. Eu queria que a gente tentasse imaginar qual o caminho que a gente chegou até lá, assim, que a gente percorreu para chegar até aqui. E o fato é, aqui eu não quero ser muito acadêmico, nem nada disso, mas o fato é que o Brasil ele tem tradicionalmente, historicamente, duas posturas de política externa. Ou seja, você pega os governos brasileiros e dá mais ou menos para você encaixar em duas escolas de pensamento, de forma de fazer política externa. Tudo faz parte de uma grande tradição de política externa, valoriza normalmente a questão do multilateralismo e tal, mas de formas diferentes. Então, a primeira delas é o que a gente chama de paradigma credibilista. Acho que o nome já está dizendo tudo, né, Daniel? Eu coloquei a imagem do JK aí na frente, porque ele é um credibilista, né? Que eram pessoas, né, são presidentes, são governos, que acreditam que o Brasil tem que buscar credibilidade. Aquela velha ideia de que, na medida que eu tenho mais credibilidade, eu consigo atrair mais investimentos, eu consigo fazer mais comércio, eu consigo fazer com que as pessoas se interessem pelo Brasil. Pô, o Brasil está fazendo tudo certinho. A credibilidade é isso, né? O Brasil está fazendo o que tem que ser feito. E normalmente, não é uma regra, mas normalmente, governos que têm política externa credibilista buscam se aproximar de parceiros tradicionais. Posso me aproximar de outros? Posso, mas assim, Estados Unidos, Europa Ocidental e Argentina estão ali. Joga no seguro, né? Vai no seguro. Eu posso me aproximar, Daniel, assim, não hoje, tá? Um governo credibilista pode se aproximar da China? Pode, mas só, garantir os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão gostando de você. Os Estados Unidos estão falando assim, porra, o Brasil, cara, esse aí tá fazendo certinho. Aí você vai lá, se aproxima do Oriente Médio, se aproxima de quem você quiser. Mas agora, aqui é fazer o correto, tá? É ter boas relações com o mercado financeiro. É o FMI fala assim, Brasil, olha só, porra, você está fazendo tudo direitinho, toma aqui um dinheiro que está liberado para você, precisando, está aqui. Envolve sacrifício, envolve, né, uma certa correção, e envolve disciplina. O paradigma credibilista envolve disciplina e tira a liberdade do país. São escolhas, tá? Normalmente, a gente vai ver aqui que às vezes dá para ter mais coisa, mas normalmente não dá para ter tudo. Normalmente você vai ter que escolher. O paradigma credibilista, portanto, é a busca pelo correto, a busca pelo ortodoxo, a busca por boas relações com o sistema financeiro internacional. Beleza? Dá mais um toque aí, Daniel. Então, boas relações com o mercado, você está falando do FMI, Banco Mundial, né? As agências de rating, se preocupar com o Financial Times, o que a Bloomberg está falando de mim. E isso é o paradigma credibilista. Uma alternativa é o chamado paradigma autonomista. O que é o paradigma autonomista? Eu não quero saber desse negócio de ficar buscando credibilidade, porque isso me tira a liberdade. Eu quero mais buscar autonomia, eu quero fazer aquilo que me dá na telha, eu quero poder ter relações com mais países. Então, assim, os Estados Unidos estão exigindo que eu tenha um superávit primário maior. Mas eu não quero, porque isso vai travar minha capacidade de investimento. Então, assim,
Quer ter boas relações comigo? Beleza. Agora, também não quer? Eu tenho alternativas. Eu posso me aproximar da África, eu posso me aproximar de países socialistas, do leste europeu, de outros países. Eu posso me aproximar da China, eu posso me aproximar do terceiro mundo, eu vou me aproximar da América Latina. E aí eu coloquei a imagem aí do Figueiredo e do Geisel, né, que são dois presidentes que tiveram claramente um paradigma autonomista, aliás, tirar, desimplantar da cabeça a ideia de que os governos militares foram todos pró-Estados Unidos. Eles Isso eram não é real. anticomunistas. Não é real isso. O traço deles, eles eram anticomunistas. Então, assim, o governo Castelo Branco foi o primeiro, foi sim credibilista. Não tem nenhuma dúvida disso. O Daniel pode dar uma aula inteira sobre isso aqui, falar sobre o plano econômico dele lá. Até porque o momento exigia, né, Tanguy? O Brasil estava muito desacreditado internacionalmente. É muito interessante quando a gente observa esse pêndulo. Acaba sendo um pêndulo, né, historicamente, credibilistas, autonomistas e tal. Os autonomistas, eles normalmente aparecem em momentos onde os credibilistas vieram antes. Então, o credibilista consegue ali dar uma saneada, dar uma organizada, melhora o relacionamento com os organismos multilaterais, etc. Quando a casa está mais ou menos arrumada, vem o autonomista, que pode dizer, não, agora o Brasil vai ser grande, o Brasil vai buscar a sua autonomia, vai buscar a sua independência. Então, me parecem movimentações até naturais. Pegando o exemplo da ditadura militar em particular, o Castelo era credibilista, então ele precisa organizar a casa para que depois Geisel, Figueiredo possam ser autonomistas, né? Todos os outros, aliás, né? Quando a gente fala de o Costa e Médici Silva também. A gente fala, Costa e Silva era, anticomunista, AI-5, 68. Beleza, mas isso não significa que ele fosse um presidente que tivesse uma relação com os Estados Unidos comparável àquela que o Castelo Branco teve. O Costa e Silva, por exemplo, se aproxima da Índia. O Costa e Silva queria se aproximar de países da América Latina. O Costa e Silva se negou a assinar acordos com os Estados Unidos. Não vou assinar porque eu não sou o Brasil não vai abaixar a cabeça para as potências. O Brasil é um país que... O Brasil tem que ser uma potência. Essa é mais ou menos a lógica. Então, o Geisel brigou com os Estados Unidos, né? O Geisel tinha uma relação péssima com os Estados Unidos, né? O tempo todo, exatamente. O Geisel talvez seja o maior exemplo, durante a ditadura militar, pelo menos, de um governo absolutamente autonomista. E, aliás, com muito resultado, tá? Então, tem que tirar da cabeça, governos credibilistas têm resultado, autonomista não. Tem governos credibilistas que trouxeram enormes resultados. A política externa do Geisel, é claro, fazer política externa numa ditadura é muito mais fácil, tá? Porra, tem uma quantidade inacreditável de barreiras que você não tem por ser uma ditadura. Mas foi uma política externa que trouxe resultados muito importantes, se aproximando do mundo árabe, se aproximando da China, reconhecendo a China comunista, né? E conseguiu ter isso a despeito de uma relação deteriorada com os Estados Unidos. Então, assim, grosso modo, essas são as duas principais escolas de pensamento, né, da política externa, ou as duas principais formas de promover política externa. Segue. No pós-Guerra Fria, a situação ela começa assim, como o Daniel falou, né? A gente teve o governo Castelo Branco, isso acaba levando, portanto, a um longo período de autonomismo depois, a ditadura militar inteira. Quando acaba a Guerra Fria, o mundo vai se voltar para o credibilismo. A globalização ela demanda essa credibilidade, né? Se no momento de globalização, de integração de mercado, de informação circulando, você tem uma imagem muito ruim, você vai ficar completamente à margem, mais do que você ficava antes. Você não tem mais o outro polo para te sustentar. Se você não me der apoio, eu vou para outro polo. Não tem mais. Então, com o fim da globalização, o mundo, de uma forma geral, vai passar por uma lógica de liberalização. Então, a gente vai ter políticas externas cada vez mais liberais. A própria esquerda, Daniel, vai se modificar muito nesse sentido, né? A esquerda ela vai deixar de buscar a luta de classes. A esquerda ela vai começar a ser uma esquerda que aceita determinados traços do mercado. O próprio Fernando Henrique Cardoso, a gente não pode dizer que ele era de direita. Ele sempre foi um político de esquerda. Né? Sim. Como presidente, ele assumiu uma postura liberal, uma política externa liberal, que causa... Aqui eu vou começar a chegar no ponto que eu acho fundamental. Que causa ojeriza em determinadas parcelas da população brasileira que estavam acostumadas com aquela lógica autonomista lá de trás. Então, setores nacionalistas e setores anti-globalização piram com a política externa brasileira da década de 90. O Brasil está se sujeitando, o Brasil está baixando a cabeça para os Estados Unidos. E aqui eu quero deixar muito claro, isso a gente falou no último curso, né? Quem fez o último curso vai identificar exatamente o que a gente está dizendo.
Setores nacionalistas, eu estou falando de militares. Setores anti-globalização, eu estou falando da esquerda. A esquerda brasileira que vai fazer passeata contra a ALCA, que não vai aceitar, que o Brasil não pode se sujeitar aos desmandos das grandes potências. Tá? Então, quando eu falo desses ajustes da globalização, o que é importante aqui é há incômodos profundos tanto a setores de direita quanto a setores de esquerda no Brasil. Tanque, Tá? Então, esse é um ponto de partida importante para a gente conseguir construir o argumento daqui para frente. Aliás, acho que poucas pessoas fizeram mais oposição ao Fernando Henrique do que o PT. Se tem alguém que fez mais oposição ao Fernando Henrique do que o PT, foi o Bolsonaro, né? Oi, Tanque. Tudo bem aí? Voltou? Agora eu tô te ouvindo. Tem um pico de luz aqui, gente, desculpa. Tem um pico de luz aqui no prédio, caiu tudo. Voltou. Aí eu falava há pouco, Tanque, que nesse período do governo Fernando Henrique, se tem alguém que fez mais oposição ao Fernando Henrique do que o PT, foi o Bolsonaro, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é um ponto crucial. A gente está falando sobre uma política externa que incomoda profundamente a todos aqueles que são anti-globalização, tá? E aqui, mais uma vez, quem assistiu o último curso vai identificar isso. Isso não representa uma oposição da direita ou da esquerda. A gente está falando de uma oposição à globalização, que era uma tendência daquele momento. E aí, Daniel, vem o governo Lula. E aí a gente fala assim, o governo Lula, então, ele vai ser contra a globalização. Porque o PT, é importante lembrar, fazia oposição à política externa do Fernando Henrique Cardoso. Era contra a ALCA. Não queremos negociar, o Brasil... Como é que o Lula falava, Daniel? O Brasil não vai exportar mais nada enquanto tiver um brasileiro passando fome. É isso. Lembra, aliás, da frase do ditador, né? Não vamos exportar uma saca de arroz enquanto tiver gente passando fome no Brasil. Quando ele assume, ele vai ser a encarnação perfeita dessa nova postura da esquerda no pós-Guerra Fria, que é aceitar os preceitos da globalização, a liberalização, o mercado. Aí, como é que é o nome daquele documento, Daniel? A Carta aos Brasileiros, é isso? Carta ao Povo Brasileiro, assinada pelo Lula em junho de 2002, escrita pelo Palocci e assinada pelo Lula, que, aliás, era, na prática, o reconhecimento de todos os preceitos liberais e de globalização, a existência dos mercados, a existência de contratos, o respeito a parâmetros que haviam sido consolidados pelo Fernando Henrique, entra exatamente dentro desse contexto que você colocou. Quer dizer, o governo Lula não vai ser anti-globalização, ao contrário do que talvez pudesse se esperar num primeiro momento. Ele não vai ser, ele vai ser um governo, inclusive, que vai buscar esse processo de integração, a continuidade de um processo de integração que estava em curso desde os anos 90. E aí, Daniel, com isso, a gente vai ter uma política externa do governo Lula que vai ser muito curiosa, que ele vai conseguir capitalizar com a credibilidade que o Brasil amealhou. Gostou da palavra, Daniel? Sempre quis usar isso. Que o Brasil amealhou durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Inegável. Tá? Durante a década de 90, o Brasil vai ser visto pelo mundo assim. O Brasil agora fez tudo certinho. O Brasil se democratizou. O Brasil aderiu aos regimes internacionais, sediou Rio 92, governo Collor, né? Criou o Mercosul, assinou Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil está fazendo tudo certinho. Então, o Brasil, ao longo da década de 90, ganha credibilidade, uma credibilidade que vai ter o rosto do Fernando Henrique Cardoso. Por mais que não tenha sido tudo ele que fez, ele simboliza muito, ao longo dos 8 anos, esse movimento. O Lula ele vai conseguir pegar o Brasil e vai manter essa credibilidade com documentos como, por exemplo, a Carta ao Povo Brasileiro. Então, eu vou manter aquilo que foi feito, eu não quero desfazer nada. Tudo aquilo que eu falei em 89, deixa para lá. Eu vou manter aquilo que vinha sendo feito. Mas eu vou pegar um momento muito específico das relações internacionais, Daniel, em que há liberdade para o mundo periférico. Então, o Lula ele vai fazer uma política externa, eu vou chegar no Bolsonaro já com isso, tá? O Lula ele vai fazer uma política externa que não precisa optar entre ser credibilista ou autonomista. Ele vai ser os dois. Ele vai ser credibilista, no sentido de que vai manter a credibilidade econômica, vai ser um país que vai fazer um monte de negociação comercial, vai ser grau de investimento, depois você confirma para mim, eu acho que ele mantém grau de investimento durante algum tempo. Sim.
tem ótimas relações com os Estados Unidos. Aí, é só para a gente não entrar nesse discurso, o governo do PT tinha relações ruins com os Estados Unidos. A relação com os Estados Unidos era ótima, a relação com a União Europeia era ótima. Ele era amigo pessoal do Bush, Daniel. O Lula e o Bush eram brothers. Amigo pessoal. Então, eles disseram. O Bush levava ele para o rancho. O Bush não levava ninguém para o rancho dele no Texas. Ele levou o Lula para o rancho dele no Texas. Eles fizeram competição de churrasco. O Lula falava, o churrasco brasileiro é melhor. Aí o Bush falava, não, o barbecue americano é melhor. Fizeram competição, tomavam lá a cachaça brasileira e o bourbon americano também para comparar. Aliás, eu me arrisco a dizer que o relacionamento do Lula era melhor com o Bush do que com o Obama, né? Sem dúvida. O Brasil se tornou parceria estratégica da União Europeia, por exemplo. Parceria estratégica da União Europeia em 2007. Ao mesmo tempo que o Brasil também encontrava um certo espaço para ser uma liderança do mundo periférico. Então, o Brasil tinha laço importante com a América Latina, o Brasil criou os BRICS. Né? Então, o Brasil, durante o governo Lula, dado o momento muito positivo, era um momento muito propício para isso. Era uma conjuntura especial nesse sentido, né? Era uma conjuntura muito particular, muito singular, né? O superboom das commodities permite ao Brasil realmente uma acumulação de recursos, um acúmulo de reservas internacionais nunca antes visto, ainda mais quando você soma isso uma alta credibilidade. Quer dizer, se você tem credibilidade e você ainda consegue ter exportações em alta, a quantidade de dinheiro que vai vir parar no Brasil é algo inacreditável. A taxa de câmbio vai lá embaixo, o dólar vai lá embaixo, investimentos estrangeiros entrando em grande quantidade, porque a gente consegue ter as duas coisas. A gente consegue ter a credibilidade internacional que vinha sendo construída ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo em que nós temos agora o superboom das commodities ampliando e muito as exportações brasileiras durante esse período. Pois é. Então, quando a gente olha para o governo Lula, Daniel, a gente não consegue encaixá-lo. Ele é credibilista ou autonomista? A gente tende a colocá-lo como autonomista porque ele, de fato, expandiu muito. A malha de embaixadas brasileiras foi muito expandida, expandiu muito para a África, expandiu muito para países mais periféricos, o Caribe e tal, o que não significa, de forma alguma, que ele tenha deixado a questão da credibilidade de lado. Tá? E a política externa dele vai gerar muitas críticas de setores conservadores. Por que vai gerar críticas de setores conservadores? Porque o que eles dizem isso está aumentando os custos. O Brasil abriu, Daniel, só para trazer um dado aqui, 225 representações brasileiras pelo mundo. 225. O que os setores conservadores estão dizendo não tem que ter abertura de embaixada brasileira no Caribe. Por que está abrindo embaixada brasileira em países pequenos da África? Por que está abrindo embaixada brasileira na Etiópia? Por que está abrindo embaixada brasileira em países pequenos do Pacífico, em Palau, nas Ilhas Marshall? Né? Então, há um incômodo muito profundo, e aí são diferentes formas de avaliar a política externa. Né? A política externa do Lula, ela priorizava uma relação mais ampla, até no multilateralismo. É assim, quanto mais boas relações eu tiver por aí, são mais países votando em mim lá na Assembleia Geral da ONU, são mais países querendo fazer parceria comigo, são mais países para quem eu posso exportar, para onde eu posso investir. Setores mais conservadores olham para isso do ponto de vista estritamente comercial e econômico. Ou seja, não faz sentido eu abrir uma embaixada em Barbados se eu não faço comércio em Barbados. A conta não fecha. A ideia é essa. É uma embaixada que não se paga. Então não tem que ter. E outra crítica que se faz também a isso tudo a partir do momento em que eu expando muito as minhas relações, eu passo a desvalorizar as relações tradicionais. Aí tem uma questão quase espiritual. A aproximação a países africanos diminui o vigor da minha aproximação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que ser minha prioridade. Tem que ir. Você faz muitos amigos. Começa a fazer muitos amigos, aquele teu grupo de WhatsApp que tinha 3 pessoas passa a ter 30. Você não dá a mesma atenção, Tanguy? Não dá a mesma atenção. Entendeu? Tem um fundo de verdade isso, vamos combinar. Que, você não vai mais ligar com tanta frequência para o Bush, não vai mais ligar com tanta frequência para os Estados Unidos, porque você vai ter que dar atenção para um monte de gente que agora são seus novos amigos. Daniel, o Brasil nessa época é aquele cara que tem um monte de amigo. Todo mundo quer falar com o Brasil, mas o Brasil está meio que esnobando alguns. O Brasil anda rodando uísque na festa, falando alto com todo mundo. Ei, fulano, beleza. Daqui a pouco eu falo com você aí, depois eu volto. O Brasil é esse. Então, os setores mais conservadores estão dizendo assim, cara, não é assim. Você não pode ficar dando atenção para, de novo, Barbados. Você não pode ficar dando atenção para Belize. Não é, o Brasil não é isso. Que é uma visão legítima. Eu fiz a brincadeira porque é uma visão legítima, inclusive, de política externa. Não tem nada errado nisso. Então, o Brasil ele tem que ter foco.
Tá? Então, essa política externa ela é muito custosa e o retorno ele é muito difuso. Mas o Brasil ele se torna mais popular, o Brasil ele consegue dialogar mais, o Brasil... Qual o retorno disso? A justificativa dessa política externa, cara, o retorno vem lá na frente, o retorno é agora. O retorno é, conforme isso vai sendo mantido, eu consigo atrair investimentos, eu consigo investir mais, eu consigo parcerias, eu consigo acordos, eu consigo um monte de coisa. Né? Os setores conservadores criticam muito profundamente a política externa do Lula. Você deve se lembrar. Eu lembro de dar palestra e o pessoal fala assim, gente, dane-se a África, não quer saber da África. O que o Brasil está indo fazer na África? Qual é a questão do Brasil com a África? O Lula, ao longo de 8 anos de governo, né, vai 11 vezes para a África. 11 vezes. Os setores conservadores não falam assim, cara, você ir 5 vezes para os Estados Unidos é mais importante do que 11 para a África. Eu lembro de um argumento que uma vez eu vi numa conferência que uma propaganda da carne brasileira nos Estados Unidos, na TV americana, era muito mais rentável do que abrir uma dúzia de embaixadas na África. Então, esse é o argumento conservador de crítica. Essa é a crítica é feita à política externa do Lula. Vamos seguir aí, Daniel, porque a gente vai chegar na política externa do Bolsonaro. A gente vai conseguir entender qual é a transição que é feita lá. Tanguy, política externa conservadora, Tanguy. Pô, não é conservadora. É uma política externa, porra. Progressista, liberal, aí, né, aberta, cosmopolita. Não, é uma política externa. Como eu posso definir isso? Vai, porra, tenta aí. Personalista. Ele tem alguns amigos, não são governos, não são países, são pessoas. Ele tem alguns amigos e ele vai fazer uma política externa baseada em amigos. É isso. Em amigos. Então, eu acho maldade você dizer que é uma política externa conservadora. Mas então, é exatamente esse o ponto que eu quero pegar, Daniel, que é o seguinte. O Bolsonaro, como a gente sabe, ele foi eleito, e aí, de novo, gente, quem não assistiu o último curso que a gente deu, assista. Tá? Vai lá, dá para se inscrever ainda, o curso está lá disponível, petcurso.com.br. A gente tem uma aula somente sobre o Brasil. Foi a última aula só sobre comunicação do governo Bolsonaro, tecnologia e tal. E o Bolsonaro, aqui eu vou simplificar bastante, a gente falou bem longamente sobre isso, o Bolsonaro é o candidato do contra tudo que está aí. Ou seja, ele rejeita profundamente tudo que foi feito da redemocratização para cá. Tudo que foi feito da redemocratização para cá... tudo que foi feito da redemocratização para cá é corrupto, é baixo, é comunista, é mesquinho, afasta o Brasil das suas tradições, é uma política externa desnaturada, desvirtuada. Qual é o problema com isso, Daniel? O problema com isso é que, ao rejeitar toda essa tradição, eu jogo fora tanto a tradição credibilista quanto a tradição autonomista, que, curiosamente, vem amalgamada no governo Lula. O governo Lula foi os dois. Como é que eu posso fazer uma política externa que quer negar a política externa do Lula se ela foi credibilista autonomista, sendo ora credibilista, ora autonomista? Se eu for credibilista, isso significa que o Brasil ele vai ter que dar o braço a torcer para a ONU, vai ter que dar o braço a torcer para o FMI, vai ter que dar o braço a torcer para os regimes internacionais, para o meio ambiente, porque a Europa está falando de meio ambiente. E eu não quero, porque isso quem fazia era aquele comunista, aquele Fernando Henrique Cardoso, que tinha que ser fuzilado. Eu não posso fazer isso, eu não posso apoiar isso. Qual é a alternativa? Fazer uma política externa autonomista. Também não posso. Por que eu não posso? Porque o Lula era autonomista. O Lula estava lá conversando com o país comunista, estava conversando com a América Latina, e eu não posso fazer isso. Então, a política externa do Bolsonaro, ela fica numa situação muito difícil, que é, para atender a sua base, que é a sua base de sustentação, sua base de apoio, que é a base mais fiel, ele precisa negar as duas tradições da política externa do Brasil. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar no mundo de estados. O que é o mundo de estados? Não aceito o que eles chamam do globalismo, né? Não aceito esse negócio de ONU, de FMI, tem que ser um mundo de estados. Porém, como você falou muito perfeitamente aí, a sua conversa comigo está te fazendo muito bem, Daniel, você tem sido um cara mais ponderado, mais sensato, que entende melhor no cenário global. A relação dele não é com estados, a relação dele é com políticos. A relação dele é com pessoas. Então, muito embora ele fale no mundo de estados, que é o discurso do Trump, por exemplo, a relação dele é com políticos. A relação dele é com pessoas específicas. Diga, Daniel. No dia de hoje, o Bolsonaro teve uma conversa com o Putin. E depois dessa conversa, ele declarou, olha, tivemos uma conversa muito proveitosa. Eu com ele, sem a intermediação de organizações. Isso a gente está falando de 6 de abril. Ou seja,
Falamos sobre a Sputnik V e tal, sobre a possibilidade de vacinas, etc., como a gente vai entrar aqui na sequência, sem a intermediação de organizações. Hoje, 6 de abril de 2021, ele continua com essa mesma linha de argumentação, de que você faz o relacionamento com pessoas, com líderes específicos, você não precisa nem desse credibilismo, nem desse autonomismo. Repara, a aula estava pronta já, tá? Assim, eu não fiz esse argumento aqui por causa da situação do Putin, mas o fato é que ele estrutura a sua política externa como política doméstica. Só para deixar claro, eu não estou querendo fazer aqui, o Bolsonaro é o primeiro a fazer isso. Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo. A política externa sempre é a política doméstica, sempre, tá? O Lula, quando estava fazendo política externa, estava falando política doméstica. O Fernando Henrique também. Não só, tá? Mas também estava fazendo política externa fazer política doméstica. Ao fazer política externa, eu falei do Barão do Rio Branco. Estava lá vendendo café. Por quê? Porque está fazendo política doméstica com os cafeicultores. Qual é o problema? A política, ao fazer política doméstica aqui, ele precisa agradar uma parte da população que rejeita tanto Lula, quanto Fernando Henrique Cardoso, quanto Collor, quanto Itamar Franco, quanto Sarney. Isso significa não ser nem credibilista nem autonomista. Ao não ser nem credibilista nem autonomista, eu tenho uma política externa oca. Eu tenho uma política externa que ela se dá somente na relação pessoal, não há um quadro geral. Tá? Isso, assim, acaba fazendo com que a política externa ela esteja sujeita a uma base de apoio, que é uma base de apoio que dentro do governo é muito heterogênea, Daniel. Lembrando, você tem a ala mais ideológica, que era liderada, é liderada, na verdade, até hoje, pelo Eduardo Bolsonaro, que tem lá o Felipe Martins, que tinha o Ernesto Araújo até outro dia. Você tem os liberais fazendo política externa, com prioridades completamente diferentes. Completamente diferentes. O que os liberais do Guedes querem é diferente daquilo que os ideólogos lá, os alunos do Olavo de Carvalho querem. Que, por sua vez, é diferente do que o Mourão quer, liderando uma ala militar. São prioridades diferentes. Isso acaba fazendo com que eu tenha uma política externa que é oca, no sentido de que ela não tem um direcionamento dado, ou seja, eu sou mais credibilista, sou mais autonomista, isso como quadro geral, tá? Mas o meu direcionamento é esse. Eu não tenho isso porque qualquer coisa que eu faça, alguém que eu rejeito já fez. Lá, tá fazendo política externa igual do Fernando Henrique. Não vai ser. Então fazendo política externa igual do Lula. Não, pô, também não. Tá fazendo política igual do Sarney. Tá fazendo política externa igual do JK. Eu rejeito todos eles, eu não gosto de nenhum deles. Tanto é que, para jogar fora a política externa do Fernando Henrique e do Lula, o Bolsonaro joga fora também a política externa do Geisel. Ele não faz política externa igual a do Geisel. A política externa dele é muito diferente da do Geisel. A gente tem que entender isso. O Geisel tinha atritos com os Estados Unidos, o Bolsonaro, ele passou os 2 primeiros anos de governo absolutamente mesmerizado pelos Estados Unidos. O Geisel se aproximava de países comunistas. O Bolsonaro rejeita isso. Não é uma política externa similar sequer à do governo, à do regime militar. Então, a gente tem uma política externa única. Não há outra política externa com a qual a gente possa comparar, porque ele não quer que a política externa dele seja comparada com absolutamente ninguém. Isso é proposital. Isso acaba fazendo com que seja uma política externa muito engessada. Sabe que, aí, Daniel, fiquei lembrando, sabe aquele cara que fala assim, eu ouço samba, mas só samba de verdade. É o cara que, se ele ouve um Zeca Pagodinho, fala, não, isso aqui não é samba de verdade. Isso aqui é... Samba de raiz. Samba de raiz. Samba de raiz. O cara do heavy metal também é assim, né? O heavy metal falou, não, isso não é heavy metal de verdade, não. Isso é rock de verdade, é isso aqui. A política externa do Bolsonaro é isso. Ela é absolutamente seletiva na posição conservadora do cara, porque eu tô falando com a base doméstica. Então, assim, ele pode se relacionar com os Estados Unidos do Trump, os Estados Unidos do Biden, sério? Não, os Estados Unidos do Biden, que aí não são os Estados Unidos de verdade, né? Israel do Netanyahu. Se como é que é o nome do opositor dele lá? O Benny Gantz ganhar a eleição, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer, não, Gantz não. O Netanyahu, sim. Índia, do Narendra Modi, que é um nacionalista conservador muito diferente dele. Mas e com ele eu consigo me relacionar. E com o MBS também. Porque o MBS é um conservador, tradicional. Tá. Aí eu consigo. Se esses países passarem por reformas, eu me afasto. Foi o que aconteceu com a Itália. O Bolsonaro começou uma aproximação com a Itália, com o Salvini, no momento que o Salvini era ministro do interior. O Salvini saiu de cena, você vê que a Itália já sumiu. Já não vai mais. A gente poderia colocar a Hungria aqui também, do Orbán. Se o Orbán sair, você pode ter certeza que ele se afasta também.
Então, ao negar a tradição, ao negar qualquer tradição, porque não é eu nego uma tradição, mas eu aceito a outra. Como eu nego toda a tradição recente da política externa do Brasil, eu acabo fazendo uma política que é apenas interpessoal. E essa interpessoalidade, ela acaba fazendo com que eu somente me aproxime de pessoas que pensam igual a mim. Então, E em isso nos bases deixa muito absolutamente conservadoras. vulnerável, né? Isso nos Muito deixa vulnerável. muito vulnerável, né? Porque na medida em que você tem uma troca de ventos, como acabou acontecendo nos Estados Unidos ou na Itália, a gente fica a ver navios. Quer dizer, você não consegue ter uma continuidade. O que tradicionalmente você faria? Trocou o presidente dos Estados Unidos? Não tem nenhum problema. Liga para o novo presidente, fala, sou seu amigo desde a infância, li Torci a por sua você, inclusive. biografia, torci por você, te admiro, tava aqui, pô, falando, esse é o cara certo para os Estados Unidos, sendo que no dia anterior você tinha dito a mesma coisa para o antecessor dele. Não, E é isso. bota a culpa nos assessores. Não, pô, os assessores é que são horríveis. Eles me falaram que era, mas não era. Eu mesmo, eu era do seu time, desde o início. Isso é política externa. Esse pessoal aqui falou que eu tinha que torcer para o teu opositor, porque ele, pô, ia ajudar a gente num acordo específico. Mas eu tenho certeza que você que vai resolver esse problema. E ele não ia resolver. E aí vira o jogo, vira a página e segue em frente. Aliás, é o que vários líderes mundiais fizeram, como o próprio Netanyahu, né? Virou a página para o Biden na hora, falou: ô Biden, irmão, aquele cara do Trump, nem lembro quem é. Não sei nem quem é mais. Bloqueei ele no WhatsApp e tudo. Exatamente. Eu não tenho nem foto com ele. Você viu foto minha com ele? Não, essa foto é montagem. Tudo montagem. Então, o ponto aqui, Daniel, para a gente conseguir entender essa imagem do Brasil é essa. O Brasil atual ele rejeita toda a tradição. Isso faz com que a gente não tenha no que se apoiar. E aí, Daniel, assim, eu falei isso numa coluna há pouco tempo do Petit Jornal. Dá para manter uma política externa assim durante 4 anos? Dá. Dá para manter. Não em tempo de pandemia. Porque em tempos de pandemia você começa a disputar um bem escasso. E esse bem escasso, que é a vacina, é negociado politicamente, diplomaticamente. Ora, se você não consegue dialogar com ninguém vai te vender vacina. A venda de vacinas, ela se torna um negócio... Não é que ninguém vai vender, eu quero até corrigir. Não é que ninguém vai te vender. Mas a venda, ela se torna um tour de force, ela se torna um negócio difícil. É complicado, né? Comprar vacina. Ainda mais quando a compra de vacina te indispõe com o seu público interno. Por quê? Isso também a gente falou na última aula do nosso curso. De novo, se você não assistiu, assiste lá, porque tá tudo especificado lá. Essa nova direita, que tem o Trump, que tem o Salvini na Itália, que tem o Bolsonaro no Brasil... Essa alt-right, né? Que na realidade essa alt-right, a direita alternativa, né? A direita alternativa, ela tem como uma das suas bases de sustentação o questionamento das bases consolidadas de credibilidade. Então, é assim, tudo que está consolidado por aí faz parte de uma grande armação. Um grande complô. É um grande complô. É um grande complô que quer te iludir. E eu vou te trazer a verdade. É a ideia do marxismo cultural. É a ideia do marxismo cultural. Quer dizer, no século XXI existe uma ideia onde você vai ter uma combinação entre essas grandes organizações para impor determinados comportamentos aos países e dissolver o nacionalismo desses países. Quer dizer, o George Soros acaba sendo o grande exemplo disso. Por isso que às vezes as pessoas ficam meio chocadas, mas peraí, estão chamando o George Soros de marxista, de comunista? Sim, porque ele é um marxista cultural. Ele é um marxista cultural. É alguém que quer impor uma agenda, quer impor o politicamente correto, quer impor uma agenda de costumes, quer que a OMS diga se eu posso ou não posso usar máscara, quer que a ONC diga com qual tarifa eu posso ou não posso praticar, como é que eu vou determinar o meu comércio, como é que eu vou organizar o meu comércio exterior. Então, existe uma grande combinação global, e essa grande combinação global, dela fazem parte a imprensa, as universidades, as organizações internacionais e os governos liberais / progressistas. Os liberais aqui é com uma conotação progressista. Então, quando você ouvir alguém dizendo, olha, o George Soros é marxista, você vai ficar, peraí, marxista, ele é bilionário. Como assim? É porque é um marxista cultural. É a ideia de que você vai uniformizar o ser humano como aconteceria nas sociedades socialistas.
O Stalin não falava de formar um novo homem, ou mesmo em Cuba, vou formar uma nova sociedade, vou formar um novo homem. Aqui a ideia seria a mesma, onde essa grande elite global estaria querendo homogeneizar, pasteurizar as sociedades internacionalmente, impondo uma determinada agenda. Então, eles são marxistas. Eles querem que a gente se torne robôs dentro dessa engrenagem imposta e construída por eles. Você, então, você falou de Stalin, falou de Cuba, lembrando que Marx ele falava do como é que é, proletários do mundo unidos. O internacionalismo é uma ideia do marxismo, né? Então você associa esse internacionalismo contra o nacionalismo conservador. Se eu sou conservador, eu não quero internacionalismo, eu não quero que tenha uma organização que mande em mim. Essa é a ideia. E aí, Daniel, nessa sociedade há algumas bases consolidadas de credibilidade. Então, assim, quando a gente era mais novo, né, Daniel, até pouco tempo atrás, assim, saiu na imprensa, saiu na imprensa porque foi apurado, né? Foi apurado, as pessoas pesaram lá e deram notícia. Academia, eu não sei, mas um cara de Oxford, um cara de Harvard, o cara da UFRJ, o cara da Unicamp, ele falou isso aqui. Porra, deve estar certo, né? Esse cara estudou. Organização Internacional, a OMS soltou um estudo dizendo que normalmente as pessoas iam confiar. Governos liberais, isso aqui também eu acho muito interessante, Daniel. A França falou tal coisa. Você lembra quando a gente era criança? Mas a França disse tal coisa. Os Estados Unidos disseram tal coisa. São governos liberais, normalmente eles são vistos como críveis. Eles foram eleitos, eles estão baseados você tem um negócio meio iluminista, né? Baseado na ciência, baseado num conhecimento sustentado, um conhecimento que você pode até questionar, mas ele está mais perto da verdade. Qual o problema, Daniel? O combate à pandemia é consensual. Olha que tragédia. Tanguy, é consensual entre essa galera. Você está há anos dizendo que a imprensa mente, dizendo que as universidades mentem, que as organizações mentem, que os governos liberais mentem, progressistas mentem. Aparece uma pandemia, todos eles dizem que a pandemia é grave, todos eles dizem que é para usar máscara, todos eles dizem que a vacina é a única alternativa. O que você faz diante disso? Diz que a imprensa, as universidades, as organizações internacionais e os governos liberais estão certos? Estão certos? Como é que você organiza o discurso diante disso? É claro que ninguém imaginou que uma pandemia viria, o Bolsonaro não imaginou, seu grupo político não imaginou, mas imagina a seguinte situação, e aqui, claro que a gente está falando de uma forma fria de alguém que almeja a manutenção do poder, você está há anos, e você chegou no poder, com o discurso anti-establishment, dizendo que existe um complô das organizações, da imprensa, das universidades, dos governos, dos partidos políticos, do centrão, e agora está da esquerda, e agora está todo mundo dizendo uma única coisa, você vai dizer, tá aí, eles têm razão, eu concordo com eles. Como é que você faz isso? Como é que você dá esse cavalo de pau agora? Do ponto de vista político, não é trivial. Não é trivial você dar esse cavalo de pau. O próprio Trump não conseguiu dar. Porque o Trump tinha o mesmo desafio, o Trump tinha o mesmo problema. Como é que você vira agora e diz, gente, quer saber? Ouçam o que a imprensa está dizendo sobre usar máscara, ouçam o que a imprensa está dizendo sobre distanciamento social, ouçam o que as universidades estão dizendo em relação a isso. Como é que você faz agora? Como é que você faz para dar esse cavalo de pau? Então, e aí... Vai lá. Não. Então, diante de um contexto como esse, é que a gente consegue entender um pouco melhor que você vai ter toda uma postura, de certa forma, negacionista, dizendo, olha, vacina, sei lá, né, vai que vira um jacaré. Porque parece que, às vezes, o governo é tolo, mas não é. Existe uma lógica nisso, uma lógica em cima da maneira com a qual esse governo chegou ao poder. Então, como você abandona isso? Só para pegar um gancho aqui, quando ele fala sobre a cloroquina, é caricato, né? A cloroquina. Mas aí quando vem a universidade, a imprensa e os governos, né, e as organizações internacionais falam assim, esse negócio não funciona, a cloroquina não funciona. Aí quem vai dizer que funciona? Olha lá, tá vendo? Faz parte, é o complô, tá querendo te matar, não quer que você se cure. Não quer que você use o tratamento precoce, que é a única coisa que pode te salvar. Por quê? Porque querem te manter escravizado, porque querem que você não pense. E eu tô te trazendo a verdade, que é a cloroquina. Né? Então,
repara, aí eu listei, né? Existe um consenso da imprensa, da academia, das organizações internacionais e dos governos liberais acerca da necessidade de uso de máscara, de distanciamento, da necessidade de utilizar medicamentos que tenham comprovação científica e da vacina. É só dar check em cada um deles. O governo Bolsonaro vai ser contra todos eles. E aí, essa que é a grande tragédia, né? A priorização vai haver uma priorização das bases de apoio na definição da política pública. Só para deixar claro, a cloroquina não é... A cloroquina, estou usando como um exemplo aqui caricato, tá? A cloroquina não é apenas uma anedota, ela é parte da política pública. O Brasil investiu dinheiro em prol do bem comum do brasileiro ao comprar uma quantidade brutal de cloroquina. Por que a compra da cloroquina ela é colocada como prioritária? Porque existe uma priorização da base de apoio. Por quê? Porque fazer política externa é também olhar para a política doméstica. Então, ao comprar a cloroquina e, portanto, dizer que eu não acredito na imprensa, na academia, nas organizações e nos governos liberais, eu estou agradando a minha base de apoio. Se a minha base de apoio está feliz, está fortalecida, eu estou fortalecido também. Então, aqui a gente consegue entender o negacionismo. Por que o negacionismo? É por conta disso. É uma questão de necessidade de manutenção das bases de apoio. E aí, Daniel, é isso, né? Comprar vacina significa que, cara, a vacina é grave. Que a pandemia é grave. Eu não posso dizer que a pandemia é grave, porque quem está dizendo que a pandemia é grave? Se o Daniel Souza vai lá para a Globo News, com aquela mesa vermelha, ele fala, a pandemia é grave. O que o Bolsonaro vai dizer? Não é grave nada, não é grave nada. O Daniel está muito bem lá ganhando o dinheirinho dele, querendo que você fique desempregado. A pandemia não é grave. Aí se olha lá, ele tá lá na TV sem máscara. Tá sem máscara ali, Tagui. Olha ali. A imprensa está podendo trabalhar, né? Olha lá, sem máscara. Mal sabe ele que a máscara tá no bolso, você bota a máscara e sai dali já de máscara. Nem levanta da cadeira sem máscara. Mas é isso, quer dizer, você tá falando de um ambiente onde eu não posso reconhecer, eu não posso anunciar que eu estou comprando 70 milhões de doses da Pfizer. Claro que naquele momento, talvez você não avaliasse que a situação ia se tornar tão mais grave, enfim, embora você já tivesse estudos apontando nesse sentido, mas você não pode reconhecer. Você não pode reconhecer, você não pode dar o braço a torcer. Porque isso pode desmoronar tudo que você construiu até agora. Toda a rede que você construiu até agora, você construiu uma rede baseada no anti-establishment, no combate ao marxismo cultural, no combate às organizações. Como agora você vai dizer que eles têm razão, eu concordo com eles? Imagina a desorientação que isso gera na base. É claro que você parte para um processo de vacinação, por mais lento que ele seja, no momento em que a coisa fica absolutamente fora de controle, no momento em que as pessoas estão morrendo, no momento em que outros países estão vacinando e estão tendo a perspectiva de reabertura e de retomada de uma normalidade. A partir do momento em que você começa a ser ameaçado de que brasileiro não vai entrar em lugar nenhum se não tiver vacinado, aí você acaba sendo pressionado e forçado a avançar na direção da vacinação. Eu lembro desse argumento que apareceu também. Não vou comprar vacina porque, tá muito caro. Está muito caro. E, vamos ver o preço baixar aí. Claro que está caro. Mas mesmo estando caras as vacinas, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, países como Israel e Estados Unidos conseguiram vacinar primeiro porque chegaram lá e perguntaram, quanto você quer, amigo? Para entregar antes. Você quer o dobro do que você está cobrando, do preço aí da etiqueta? Eu pago o dobro. Porque você faz uma conta relativamente simples, descobre que o preço de tabela, digamos assim, da vacina é mais barato do que um exame do PCR. Imagina, né, UTI, respirador, médicos, tratamentos, etc. Você diz, eu pago o dobro. Economia fechada. Economia fechada. Imagina. Você está cobrando quanto por essa dose aí? $20? Não tem problema não, pago 50. Quer? Mas você entrega antes para mim? Entrega antes do resto da galera? Foi isso que o Biden fez. Ou a gente acha que o Biden está vacinando antes, por quê? Né? Que conseguiu vacinar 4 milhões de pessoas por dia, por quê? Você acha que ele convenceu a Pfizer dizendo, veja bem, Pfizer, vocês têm sede em Nova York, acho que vocês deviam entregar aqui mais doses primeiro? Não, você vira para a Pfizer e diz, você quer quanto para entregar aqui primeiro? É 20, ao invés de 20, eu dou 50. Entrega primeiro aqui?
Né? Então, e o Bolsonaro adotou uma postura diferente, dizendo: ah, não, está muito caro, o preço está inflacionado, vamos esperar um pouco, ver como é que vai ficar. Ah, não, essas cláusulas contratuais eu acho meio abusivas, não vou assinar essas cláusulas, porque claramente não é uma prioridade. Porque se for uma prioridade, você paga mais caro, se for uma prioridade, você assina as cláusulas da forma como estão, você acaba colocando a vacinação em primeiro lugar. Mas, para isso, você tem que reconhecer que a pandemia é grave. Para isso, você tem que reconhecer que as universidades têm razão, que a imprensa tem razão, que a OMS tem razão. E aí você está forçando a amizade. Aí complica. Aí complica. Aí Vacina, eu Tanguy. coloquei, dei uma listada aí, Daniel, algumas coisas que foram acontecendo, né? Exatamente no sentido de esvaziar a importância da vacinação. Então, você chamar a vacina chinesa, né, da Coronavac de vacina. Aliás, minha mãe tomou essa daí, Daniel. Acho que minha mãe é comunista. Minha mãe tomou também. Minha mãe A tomou a Coronavac? vacina. É mesmo? Tomou a Coronavac. Aparentemente, ela está agora emitindo 5G. Está Ah, emitindo 5G. Eu estou tentando já conectar o telefone perto dela, porque já tem 5G. por isso que a sua internet não caiu, a minha caiu, cara, porque minha mãe tá longe. Ah, deve ter É sido isso. isso, é isso. É isso. Próxima vez, você dá aula perto da sua mãe e usa o 5G que foi implantado Porra, nela através do chip da Coronavac. boa ideia. Porra, legal isso, cara. Bom saber. Eu não sabia disso, não. Tá vendo? Isso o governo não conta pra gente. É isso. Porque né, a vacina chinesa já vem com 5G. Isso é importante. A AstraZeneca e Fiocruz, né? O que você quer comentar aí, Daniel? Que a A Fiocruz vai AstraZeneca, começar. a Vai lá. AstraZeneca e Fiocruz, na prática, acaba sendo o fato de que o governo apostou numa única vacina. O governo federal, sendo bem realista, até muito recentemente, até agora o final da gestão do Eduardo Pazuello, o governo federal só tinha uma vacina, que era a AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Então você aposta todas as suas fichas numa única vacina. É quase como, olha, eu fechei ali a parceria com vacina e tal. Você não dá prioridade ao processo de vacinação, como aconteceu em outros países, onde você compra várias vacinas ao mesmo tempo. Porque vacinas em desenvolvimento, Tanguy, é normal que uma vacina dê errado, é normal que haja um atraso, que os testes tenham algum tipo de problema, tenham que ser paralisados, retomados, a documentação não ficou clara, tem que ser refeita. É normal isso, é normal. E é por isso que você precisa apostar em várias vacinas ao mesmo tempo, para que elas cheguem aos poucos, conforme os desembaraços vão acontecendo. É por isso que tem países com mais vacinas do que população, inclusive. Países que contrataram mais vacinas do que a sua própria população, uma vez que você está ali, inclusive, apostando que vai ter perdas, que eventualmente uma daquelas vacinas não vai se mostrar eficaz ou vai se mostrar abaixo do necessário. E aí você apostou em várias justamente para ter esse alcance. O próprio Vacina é Pazuello, algo falou em barato. 500, o Pazuello falou em 500 milhões de vacina, né? Já Não, furou ele porque chegou a falar, e depois falou assim: não são mais já 500, furou. agora são 400, agora 300, agora 200, agora acabou, não tem mais nenhum. O último calendário que foi apresentado por ele no dia que ele estava saindo já está furado, não chegou ao final de março, né? Inclusive, aquele calendário apontava a entrega de vacinas da Covaxin, da Indiana Covaxin, que não tem nem autorização da Anvisa ainda, quer dizer, é um processo que já está claramente furado e dentro de um contexto onde ele estava querendo mostrar, olha, não, a gente sempre planejou tudo aqui, comprou as vacinas desde então, desde o início, porque a pressão ali já tava muito forte. Mas lá atrás, o governo federal brasileiro apostou apenas na AstraZeneca, na Coronavac, que é uma vacina que está se mostrando aí uma vacina eficaz, está se mostrando uma vacina de sucesso, mas é uma só. Então, ela teve alguns atrasos, teve alguns percalços e acaba tendo ali uma limitação no que diz respeito à distribuição. Atrito com o João Dória, né? Os bolsonaristas, inclusive, apelidaram o João Dória de calça apertada, né? Você tem uma série de ataques pessoais e tal. E claramente um desincentivo à vacinação. O Bolsonaro dizendo: eu não vou me vacinar, vai comprar vacina na casa da sua mãe. Só para deixar claro, gente, por que isso está sendo feito? E isso está sendo feito porque ele está falando com a base dele. Aí, na semana passada, ele tomou um aperto lá do Centrão e começou a falar em vacinação, né? Começou a dar sinais nesse sentido. Hoje, dia 6, ele está falando de cloroquina de novo.
que a cloroquina que é a saída, que vacinação não precisa tanto assim. Tanguy, ele está fazendo referência ao prefeito de Chapecó, e aí o prefeito de Chapecó teria utilizado o tratamento precoce, que o tratamento precoce teria sido motivo ali de você ter tido um bom desempenho na saúde pública e etc. Aqui no chat tem até gente colocando, e eu acho que é interessante destacar, o Trump comprou vacina, né, Tanguy? O Trump comprou vacina, mas ele também deixou passar alguns contratos, Daniel. Isso saiu, o New York Times fez uma cobertura grande também. O Trump ele fez uma opção por, a própria Pfizer ofereceu uma quantidade grande, ele falou assim, não, já tá bom, já me comprometi com muito aqui, não vou comprar mais não. Esse foi um dos pontos que o Biden bateu muito durante a campanha, que é você também teve a oportunidade de comprar ainda mais vacina e não quis. Assim, o Trump já comprou muito mais vacina que o Bolsonaro, mas também não era essa estratégia que você estava falando agora há pouco, que é, cara, compra tudo que puder. Na verdade, assim, garante, antecipa a compra de tudo que puder, porque algum não vai ser entregue, não vai desenvolver, não vai testar bem, não vai dar resultado e tal. O próprio Trump ele não comprou tudo que ele podia, por conta de uma questão mais conservadora de eu vou comprar só o necessário, a população americana é de 320 milhões, eu vou tentar chegar a 600 e pouquinho ali, tem as crianças, tem perda. Então ele também deixou passar alguns contratos da Pfizer na época, né, no finalzinho do ano passado. Chegando a 600 milhões por conta de serem 2 doses, né? Na realidade é o número de doses e tal. Isso. E a deterioração da imagem brasileira, né? Que me parece cada vez algo mais sério e que se soma pontos de alerta a pontos anteriores de alerta, porque assim, a imagem do Brasil já não era muito boa com relação à temática ambiental, a declarações sobre direitos humanos, a racismo, a homofobia. Né? Então, Bolsonaro já havia desconfiança, sei lá. Então, assim, eu sou do mercado financeiro, eu quero investir. Beleza, eu vou investir, mas assim, se começar a pegar muito mal, a gente vai ver. Isso se soma. Né? Então, assim, isso piora a situação. O Brasil absolutamente distanciado de fóruns multilaterais e regionais, a gente já entendeu por quê. Né? De fato uma política externa muito baseada numa relação interpessoal, não é uma relação com governos, com instituições, com organizações, com regiões. E o Brasil não tem grandes parcerias. O Brasil ele tem, no máximo, Daniel, colegas. Quem são os colegas? Eu te falo sobre a Índia. A Índia é uma grande parceira do Brasil? Não é, assim, é uma relação ali boa, ok. Israel, fala assim, porra, não, Netanyahu é parceiraço do Brasil. Não é. A relação que o Brasil tem com os outros países por aí é uma relação de colega. O Brasil não tem nenhum grande parceiro. O Brasil não tem uma boa relação com a China, o Brasil não tem uma boa relação com os Estados Unidos, o Brasil não tem uma boa relação com a Argentina, não tem uma boa relação com nenhum país grande europeu. Mas e o Reino Unido, que é o Boris Johnson também tem uma linha parecida, é completamente diferente da linha dele, não é um negacionista, por exemplo. E assim, a gente não ouve falar, o Boris Johnson não tem relação com o Bolsonaro, não há grande proximidade. Então, a gente tem um país que, nesse momento, eu me arrisco a dizer, Daniel, que é o momento de maior isolamento da história do Brasil. A gente nunca foi tão isolado. Nunca o Brasil teve tão isolado. Eu diria que talvez desse para comparar com o ano de 1823. O Brasil declarou independência em 22, ninguém tinha reconhecido ainda, só os Estados Unidos. E mesmo assim, em 200 anos, o Brasil nunca esteve tão isolado no mundo. Particularmente no momento de globalização, de facilidade de contato e tal, jamais não é comparável ao momento atual com nenhum outro momento da história do Brasil. E é assim, inegável. O Brasil é o quarto país com mais vacinados no mundo em termos absolutos. Uhum. Tá? Então, assim, está atrás de Estados Unidos, está atrás da China, está atrás do Reino Unido. O Brasil é o quarto. Mas Israel? Israel tem muito vacinado em termos relativos. Então, o percentual da população é enorme. Em termos absolutos, o Brasil vacinou mais. Qual é a diferença? O Brasil é um país que vacina muito, mas, dado o estado da pandemia que a gente falou nisso da aula, a gente bateu 4 mil mortos ontem. 4 mil num dia. Né? A gente está, sei lá quantos dias acima da barreira de 3 mil, né? Média móvel acima de 2 mil, sei lá quanto tempo também. Uma pandemia absolutamente fora de controle. O Brasil tinha que vacinar ainda mais. A vacinação brasileira tinha que ser ainda mais agressiva para tentar conter a escalada de casos. E segue havendo uma oposição federal a medidas restritivas. Por quê? Porque eu não posso dizer que a medida restritiva é boa, porque senão eu estou dando razão para o professor Daniel Souza quando está lá no Estúdio I. Senão eu estou dando razão para o professor Tanguy da Universidade Veiga de Almeida. Senão eu estou dando razão para a OMS. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dar razão, porque senão eu perco minha base de apoio.
numa crise econômica das mais severas. Como é que está o estado da economia brasileira, Daniel? Temos esperanças? A economia brasileira passa um momento agora de revisão, né? Eu até gravei uma coluna no podcast do Petit Jornal ontem, mostrando que as expectativas para o crescimento brasileiro em 2021 não param de cair, por conta justamente do agravamento da pandemia que leva a mais incerteza, que leva a mais medidas de isolamento, que leva realmente a restrições que nós não imaginávamos até bem pouco tempo atrás que estaríamos vivendo agora nesse grau de intensidade. Então, a deterioração econômica é bastante visível, ainda mais dentro de um contexto onde o Brasil tem dificuldade de atrair investimento, onde o Brasil tem dificuldade de firmar parcerias, de acessar canais mundo afora. E só para a gente finalizar, Daniel, eu coloquei um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre o caso americano, como é que os Estados Unidos estão lidando com a coisa hoje. Dá mais um toque aí, Daniel, para a gente conseguir entender, porque assim, os Estados Unidos são o país mais atingido do mundo. Só que, se a gente for ver, a gente viu no gráfico que o Daniel mostrou mais cedo, né, que os casos brasileiros estão subindo, né, por 100 milhões por 100 mil mortos, e os casos americanos estão descendo. Então, assim, os Estados Unidos são o país mais atingido, só que vem se movimentando no sentido de um pacote trilionário de estímulo. Tá? Então, foi quanto, Daniel? 1,9 de novo? 1,9 tri? 1,9 tri, mas esse já é o segundo, né? É o segundo, o Trump havia lançado um de 2 tri. Então, a gente está falando aí de um pacote bem pesado. Agora, é um detalhe importante, o de 2 tri do Trump era de injeção imediata, né? Com distribuição de cheques, etc. E agora a gente está falando de um pacote de infraestrutura que deve ter um impacto mais alongado. 90% da população vacinada até 19 de abril. Isso aí o nosso amigo Guga Chakra estava comentando outro dia, né? Que a conversa nos Estados Unidos é: caramba, você tem 22 anos, você foi vacinado com qual vacina? E aqui no Brasil cara, sua avó já foi vacinada. Assim, eu comemorei muito quando a minha mãe, de 68 anos, foi vacinada semana passada. 68, né? Foi vacinada agora. Então, assim, a perspectiva de 90% da população vacinada até daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, coloca a economia norte-americana para voltar a andar. Assim, a pandemia começa a se tornar algo do passado. A pandemia, assim, os Estados Unidos já estão, seu carro já está ultrapassando a pandemia. Tanguy, eu Tá estava olhando para o lado ainda. Eu estava vendo hoje que a Disney prevê reabertura dos parques no verão. No verão e você, americano, que é brasileiro, né? não vai poder ir. No verão americano, em julho. Então, junho, julho, eles estão ainda para fechar a data, mas estão prevendo a reabertura dos parques, talvez com capacidade reduzida, etc., medida talvez alguns cuidados, mas reabertura de parque de diversões. Além disso, você tem a Liga de Beisebol, que também está prevendo reabertura de públicos na Liga de Beisebol americana, quer dizer, os Estados Unidos voltando à vida normal. No caso de Londres, vai ter reabertura de teatro com o público, agora no verão londrino. Isso também já está sendo projetado em função desse processo de vacinação acelerada. E por que a comparação é importante, Daniel? Porque os Estados Unidos são um país até agora mais atingido que o Brasil. Tá? Também não conseguiram políticas nacionais de lockdown. Não conseguiram. Isso aí nos Estados Unidos é mais complicado ainda que no Brasil, é mais difícil. O Trump sempre foi contra. Estados têm muita autonomia, muita autonomia nos Estados Unidos, ainda mais do que no Brasil, né? Não fizeram. Então, assim, daria para a gente comparar Estados Unidos e Brasil. São os dois países mais atingidos de todos. Né? E por que os Estados Unidos estão melhorando? Não é porque eles fizeram lockdown severo. Não é. Isso que outros países fizeram. Os Estados Unidos não conseguiram fazer. Só que a vacinação avançou muito. Então, o Brasil está numa situação na qual a gente não tem medida restritiva e tampouco tem uma vacinação muito acelerada. Só para finalizar, depois tem 2 gráficos aí, né? Só para a gente ver o estado da pandemia hoje, a gente vê como é que está a posição do Brasil. Então, vacinados com pelo menos uma dose, dá uma olhada como é que os Estados Unidos decolaram. E isso está controlando a pandemia lá. Não é lockdown. Não é. Pessoal, usem máscara. Isso é uma coisa simples, né? Usa máscara. E uma vacinação extremamente agressiva. Né? Dá uma olhada como é que está subindo. O Brasil ultrapassaram a marca dos 100 milhões, né? Já cruzaram a marca dos 100 milhões de vacinados com pelo menos uma dose, né? Numa população de 320, né? Você vacinar 100 milhões, considerando que você até agora não está vacinando menor de 16 anos ou de 18 anos, é muito significativo. Né? E dá mais um toque aí, Daniel, na próxima. Percentual da população. Aí Israel está lá em cima, né? Mais 60% da população vacinada,
E olha o Brasil está ali perto de Turquia, Alemanha, Rússia, Índia. Está lá, na Esse rabeira. dado é o mais importante, né? A análise relativa é Exatamente. sempre mais adequada do que a análise absoluta para tirar qualquer conclusão ou para tomar qualquer decisão. Pois é. Aí os Estados Unidos, repara, os Estados Unidos tem uma população enorme, né? Então ali são 1, 2, 3, 4, 5, né? O quinto que aparece no gráfico, que é impressionante também. Você vacinar 60% da população israelense, assim, porra, é claro que é um feito, tá? Mas é uma população de quanto, Daniel? 11 milhões, 10 milhões? Por volta Talvez disso. menos. É Por pouca volta gente, né? É uma disso. população Então, pequena. ou seja, Israel vacinou menos do que o Brasil em termos absolutos, né? Isso, exatamente. Os Estados Unidos já vacinaram, tá ali, tá batendo os 30% da população de 320 milhões. É muita coisa e é isso que está segurando, portanto, a pandemia. E o Brasil acaba tendo uma irregularidade no seu processo de vacinação, porque a vacina chegava, não chegava, aí faltava IFA, aí para a vacinação, volta a vacinação. Quer dizer, não tem Não, tido nenhuma uma confiança no fornecimento das vacinas. e reserva a primeira dose, não reserva. Era para reservar a segunda dose, aliás. Você vacina, a segunda dose está reservada. Aí depois o Pazuello falou, não, porque vai chegar a vacina com certeza, pode liberar. E aí hoje, por exemplo, alguns estados pararam, porque não está chegando vacina nova e voltaram a segurar, portanto, a segunda dose. É um negócio meio errático, né? Assim, a gente não sabe. Realmente não tem noção de qual vai ser o caminho daqui para frente. Tanguia, mortes acumuladas aqui, né? O Brasil tentando aí alcançar os Estados Unidos em mortes, né? Mortes confirmadas. Na realidade, a gente está falando de um número crescente no Brasil. O Brasil ainda está com a curva embicadinha, né? Aumentando em termos absolutos, acelerando, enquanto os Estados Unidos já estão ali convergindo para uma certa estabilidade, para um certo platô. Então, esse gráfico me chamou a atenção, acho que é o último, né? Me chamou a atenção porque tá fazendo como se fosse uma boca, né? Os Estados Unidos começando a estabilizar e os Está Estados aproximando, Unidos né? em picado crescendo. Eu não sei se o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos, mas também não duvido. Não duvido. Assim, de novo, a gente não é epidemiologista, a gente não vai falar muito sobre isso, mas assim, o Brasil ele está com coisa de 3 mil casos a mais, 3 mil mortes a mais diários do que os Estados Unidos. Hoje bateu 2 mil, 4. 3 mil. Hoje ultrapassou a barreira dos 4 mil. Então, estou falando da mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ali na casa a de mais, 900 e poucos mortes por dia no país todo. O Brasil bateu 4. Então, o Brasil está com 2 e pouco a 3 mil mortes a mais do que os Estados Unidos todos os dias. Então, é possível que chegue bem perto ou até ultrapasse. Bom, Tanguy, e agora? Qual é a novidade que a gente tem para apresentar? Tradicionalmente, ao final das aulas gratuitas, a gente sempre tem uma novidade. Nas primeiras aulas gratuitas, né, Dana, a gente fala assim, não, temos uma surpresa, vocês não perdem por esperar. Mas sim, todo mundo já sabe, né? Convenhamos que a gente dá uma marca aula gratuita, todo mundo já sabe que vem uma aula, vem um curso depois. E, assim, na prática, a gente tem tentado dar aulas gratuitas que já se comunicam com o tema do curso, né? Então, o nosso objetivo nesse curso aqui vai ser dar o curso que começa já na semana que vem, na terça-feira que vem. Toda terça-feira, 21 horas, tem aula, tá, gente? Seja aula gratuita, sejam as aulas do curso. Não tem semana de intervalo, não tem mais nada. Agora, toda semana tem aula. E o nome do curso é Imunização do Mundo, uma economia política da vacinação. A gente teve um olhar hoje só sobre o Brasil. Então, assim, qual é a economia política da vacinação no Brasil, da política externa do Brasil? Ao longo desse curso, o que a gente vai fazer? Ao longo dessas 4 aulas, né, sempre de 1h30, 2 horas, normalmente tem chegado a 2 horas, a gente tem por objetivo falar sobre como é que está o esquema da vacinação no mundo. E aqui não é jornal, tá? Apesar de ser um petit jornal, não é vacinou tanto num dia, tanto no outro. A gente quer fazer análises um pouco mais amplas. Então, por exemplo, na Análise primeira aula... geopolítica, análise econômica, de todo esse processo. Então, na primeira aula, por exemplo, a gente vai falar assim, vacinas. Quem produz e onde produz? As potências tradicionais. De quem que a gente vai falar aqui? Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, né? Então, Europa, de uma forma geral. Como é que é o processo de vacina, de produção de vacina deles? Onde que é feita a pesquisa? Onde que é produzida? Para onde que é vendido? O que está envolvido? São locais diferentes, então existem cadeias globais de valor aí integradas, e eventualmente essas cadeias podem ser interrompidas, o que quebra todo o processo. E influência geopolítica, né? Assim, para você comprar uma vacina de um determinado país, você tem que ter um certo alinhamento com ele. E aí a gente vai espelhar isso para a segunda aula para falar sobre as potências emergentes. A produção indiana e a produção chinesa. Vai dar, inclusive, para falar um pouquinho sobre a produção brasileira. Como é que está a produção desse país? Como é que a China tem feito para quando ela vende vacina? Quando ela vende vacina, o que ela pede em troca?
Não é só para deixar claro, não é só grana. Vacina não é um comércio tradicional, não é comprar pão na padaria. Por que Você que está a Índia comprando. por que que a Índia prefere exportar vacina para um vizinho pequenininho, para as Ilhas Maurício, do que exportar para o Brasil? Pois São é, temas que a gente vai explorar nessa aula. pois é. Na aula 3, a gente vai falar sobre saúde global e organizações internacionais. Nessa aula, eu estou muito animada, né, para a gente falar sobre aqueles países que estão fora do radar, né? Países que não vacinaram absolutamente ninguém. São mais Ninguém. de 100, são mais de 100. Tem mais de 100 países. Como é que está a situação deles? Qual o impacto que a Covid está tendo neles, economicamente, politicamente? Porque aí a gente vai ter uma situação, Daniel, em que determinados países dispararam na vacinação e outros países estão estagnados, estão sofrendo com os efeitos da pandemia ainda. A tendência é que você aumente ainda mais as desigualdades. E aí a gente vai ter que entrar numa seara que existe uma saúde global? As organizações internacionais conseguem criar algum tipo de coordenação global, uma OMS, a COVAX Facility? E existe algum tipo de coordenação em termos de uma saúde global ou a saúde é do país? Essa é uma pergunta importante a ser feita, porque isso vai ditar os rumos. Aqui eu vou me arriscar, tá, Daniel? Isso vai ditar os rumos da política internacional e da economia internacional ao longo dos próximos 50 anos. Porque isso pode atrasar muito determinados países e pode acelerar muito alguns outros. E a quarta aula eu vou trazer pipoca, tá, Daniel? Que eu quero ver você falar. É, Que você vai trazer para a gente na quarta aula? Na quarta aula, a gente vai olhar para os impactos econômicos da pandemia, mas já olhando para o futuro, né? Em cima dos dados e das informações que nós coletamos ao longo desses últimos tempos, explorando particularmente esse aspecto que o Tanguy colocou. A pandemia, ela vai fazer, ao final, com que alguns países disparem e que outros fiquem para trás. Quem é que está ficando para trás? Quem disparou? Por que ficou para trás? Quais são as especificidades dessa crise do ponto de vista econômico? São alguns dos aspectos que a gente vai explorar nessa aula de número 4. E para se inscrever, Daniel, como é que faz? Gostei. Bom, Pô, me amarrei, quero fazer. para se inscrever, Tang, existe o pacote anual, né, que muita gente já contratou, então essas pessoas já estão automaticamente matriculadas. E existe a possibilidade, e claro que quem não comprou o pacote anual ainda tem essa possibilidade, comprando no atual momento, adquire os 7 cursos de 2021, mais 2 cursos em 2022, ou a Esse pessoa pode, incluído, né? esse Esse incluído, incluído. Isso. ou a pessoa pode optar por comprar apenas esse curso, avulso, pontualmente, no site peticursos.com.br. Você desce um pouquinho a barra de rolamento, você vai ver lá tanto a opção do pacote quanto a opção do curso especificamente que a gente está lançando hoje. Puxa, R$ 89,90 tem que dar, é muito barato, né? Dado que são 2 professores, que a gente tem uma preparação aí pesadíssima para esse curso e são 4 aulas, acaba sendo um valor bem, bem subsidiado. Então, peraí. Só entender. Se eu quiser assistir todos os próximos 9 cursos, todos, se eu Isso, me preocupar mais, isso. eu posso pagar só R$ 37,50 por mês Por ao longo de 12. 12 meses. Exatamente. Diluído, a perder de Exatamente. vista, É isso. 37,50. 37,50, né? O que? É um McDonald's. É isso. É isso, McDonald's Tanguy. comprou uma esfirra, um mate, deu 37,50. Né? Você Se você. garante aula para todas as terças-feiras, daqui até só parando ali no Natal e Ano Novo, é isso? É isso, é isso. Inclusive tem um calendário que a gente disponibilizou lá para o pessoal, né? Com todas as aulas já marcadinhas até o ano que vem. Mas pô, eu não quero. É um comprometimento muito longo. Quero fazer só isso. Então quer dizer que eu posso pagar em 3 parcelas de R$ 29,97 para assistir esse curso inteiro. Pode, Tanguy, pode. E Pô, você mais que fez essa moleza do política que de isso. preço, Daniel? Fui eu, cara. Você, inclusive, Impossível. reclamou. Você lembra que você reclamou? Disse, Tá muito tá muito mamata, cara. barato. Tá Você muito falou, mamata. tá muito barato. Ali o desconto do pacote, você falou, tá muito grande esse desconto. Mais de 40% de desconto é muito. Diminui esse desconto. Eu Ô, acabei Daniel, firmando o pé e disse que não. eu tenho uma filha de 5 anos para alimentar, cara. Pois Você é, cara, baixa o mas preço assim, você me avisar, nossa, tem que ser um eu valor, vou tem que ser um aceitar, valor acessível. eu vou aceitar dessa vez, tá? Hoje, beleza, hoje passa, tá? Se inscreve lá, gente, peticurso.com.br. Vão ser muito bem-vindos. Semana que vem a gente começa as aulas aí. Gente, muito É isso, obrigado a Daniel? todos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui nessa live ao vivo e o pessoal que vai assistir depois essa aula que ficou gravada. São aqui quase 11 da noite do dia 6 de abril de 2021. É um prestígio muito grande ter a companhia de vocês sempre nessas aulas gratuitas do Petit Jornal. É isso. Isso, e deixar o nosso agradecimento aos apoiadores, né? Se a aula é gratuita, como o próprio nome já indica, porque tem uma galera que chega junto com a gente, não apenas alunos dos cursos, mas
os apoiadores que apoiam, chegam junto, Que ajudam a apoia o gente podcast, a comprar... né? Que apoia o podcast, isso. Que ajuda a gente a comprar material, a manter o podcast andando constantemente. As aulas gratuitas também são, em grande medida, financiadas por eles. Se você quiser se tornar apoiador, petijornal.com.br, tem lá uma abinha Apoie o Petit. É isso, Daniel, Gui. um abraço. Tchau, Valeu. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.